JF é o DF, a periferia não se cala. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Ei, Fabinho, meu nome é Micaela, eu sou bolsista responsável pelo projeto Patrimônios Negros da UFJF, que é sediado aqui no SECOM. A gente já está há 4 anos ativa. No primeiro ano, nos 2 primeiros anos, nossos focos foram patrimônios materiais. A gente estava investigando quais eram as influências negras nos patrimônios arquitetônicos de Juiz de Fora. E a gente encontrou bastante coisa e acabamos caindo no mapa patrimônio, o mapa de Juiz de Fora Negra. E esse mapa nos levou ao hip hop. A Carolina Saporetti, que é a coordenadora executiva do projeto, já tinha algum contato com o hip hop e a gente viu a importância da cultura enquanto patrimônio material ainda não registrado de toda a sua influência das urbanidades. E aí a gente caiu no seu nome, aqui na cena de Juiz de Fora. Eu queria fazer um pouco mais toda essa convivência, todo esse trato. Deixa eu te apresentar primeiro, falar que é muito importante que você tenha aceitado o nosso convite, a gente está muito feliz. Né? Tanto eu quanto a Carol que está aqui hoje, mas o Arthur também é um dos bolsistas que não pôde vir, e o Davi, que é o nosso voluntário. Bom, fiz o convite aí, fico muito feliz de participar dessa entrevista. Acredito que, de fato, o hip hop é algo muito importante, que sempre estava aqui na cidade. Tradicionou-se sobre várias gerações. Eu participei ali de pessoas da antiga geração, como Ice, que conseguissem trabalhar um pouco com ele, graças a Deus, com o Old também, que foi esse elemento principal, chave, quando eu entrei mesmo na cultura e fez o formador do Encontro de MCs, que foi onde assim, mais eu participei da cultura hip hop durante toda ali a minha adolescência, da vida adulta. Me apresentar, meu nome é Flávio, eu tenho 29 anos. Comecei assim, na cultura hip hop, ali conheci o movimento daqui de fora por volta de 2011, junto de fato com o Encontro de MCs. Um amigo meu me chamou para participar de um evento lá, para ver mesmo o evento, conhecer. Acabou que na data que ele me chamou eu acabei não indo, mas vi vários vídeos, conheci ele na época do Facebook. Instagram não era muito usado naquela época para divulgar esse tipo de evento. E aí, combinou de um dia eu consegui ir no evento do Encontro MC, se não me engano, era aniversário de um ano, ali em São Mateus, um bar que eles fizeram ali. E aí, depois que eu conheci o encontro, assim, nunca mais eu saí, assim, sempre tive ali lado a lado da cultura hip hop, sempre, mesmo como espectador, até em determinado momento ali, ter uma oportunidade de estar dentro ali, ajudando, tanto como suporte. E aí me vi ali num momento em que eu queria fazer mais do que só ajudar ali, e também, sei lá, estudar um pouco a cultura em si, não só dentro de fora, mas como um todo. E, assim, acabou que eu entrei ali como um DJ e nunca mais saí, continuei aí até hoje, mais ou menos isso. Isso com quantos anos que você bateu de frente com encontros? Cara, eu tinha meus 16 ali para 17, finalzinho de 16 para 17, que eu, se eu não me engano, foi isso, em 2011, que eu encontrei ali. Ainda era um pouco menor de idade, mas estava quase indo ali para os meus 18 anos. E antes disso, assim, como que era na escola? Então, o processo da infância, da adolescência? Pô, na escola, em relação, assim, a música, eu sempre fui bem eclético ali, antes, assim, de conhecer mesmo enquanto, sempre estava ali ao lado dos meus amigos, muito jogando bola, sempre fui fã de futebol. Na minha infância eu escutei muito, mas muito funk. Eu também tive sempre a influência do meu irmão mais velho, Gustavo. Ele tem 9 anos de diferença comigo, então assim, sempre quando ele estava gostando de um estilo musical, eu estava em outra vibe. Aí na hora que ele deixava de gostar daquele estilo, aí eu começava a gostar. Então, tipo, ele era do rock, aí eu achava muito barulhento o rock. Ele começou a curtir eletrônico, eu comecei a gostar um pouco de rock. Aí ele começou a ir pra vibe do rock, do rap, aí eu comecei a gostar mais de eletrônico. Aí depois que eu cheguei na época do rap, eu parei, nunca mais, assim, mudei não, sempre continuei gostando. Mas sempre, assim, fui muito influenciado a todo mundo que estava ao meu redor.
E acho que foi esse um dos motivos também de querer ser DJ, porque sempre eu acho que a música é uma conexão ali que, tipo, você consegue entender ali, às vezes, o que a pessoa quer passar, como é que a pessoa, a personalidade da pessoa, meio que pelo estilo musical dela. Então, assim, sempre gostei de conhecer muita gente, sempre tive a curiosidade de saber o que a pessoa escuta, de conhecer um artista que eu nunca vi, e ele me apaixonar ali, às vezes, conhecer obras e compartilhar. Acho que, assim, hoje é um dos motivos que eu penso e olho para trás, o motivo que me fez ser DJ é exatamente ter boas músicas ali, ter uma pesquisa ali e falar, nossa, isso daqui é muito maneiro, e acho que não chega para todo mundo. Então, tipo, se eu tenho a oportunidade de mostrar, eu faço essa pesquisa e tento tocar em todo local que eu estou sendo chamado, tanto ali fazendo um show com alguém, ou tanto fazendo minha apresentação individual. Então, assim, foi basicamente isso, minha influência que eu tive. É, e na escola, assim, qual bairro que você morava inicialmente? Sempre morou em Juiz de Fora? Sim, sempre morei. Meu pai, ele é daqui de Juiz de Fora, minha mãe ela é de Itipoca. Aí ela veio pra cá na infância, trabalha como faxineira. E aí, sim, fui nascido e criado no Nosso Senhora Aparecida, onde eu moro até hoje, ali no Sidão. E aí foi isso, nunca saí daqui, assim, já nunca tive chance também de, vamos morar fora. E assim, sempre quando eu pensei, eu fico brincando com os meninos, falo, nossa, se um dia eu estourar na Mega Sena, eu ganhar milhões, eu ainda vou continuar morando em bairro, porque eu não me vejo morando em outro lugar, não me vejo, sei lá, acordando e não vendo os meus vizinhos conversando. Então tem muito esse apego onde eu nasci, onde eu fui criado, entendeu? Mas aí eu sou lá do Morro do Sidão, parceiro depois. Todo esse processo de pertencimento, eu acho muito legal isso, né? Da gente aqui de fora demarcar pelo ônibus, né? Sim. Eu sou do 121, eu sou todo dia. E aí, antigamente era mais presente, né? E qual foi a escola que você estudou ali? Foi ali no nosso Senhora Aparecida mesmo? Foi. Eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei ele desde na creche. Eu estudei ele no Mano Honório, na creche da MAC. E depois eu estudei ele no Manuel Bandeiras, como Manuel Bandeiras, da primeira série, né, que agora essa questão de primeiro ano, até o oitavo. E aí, só depois da oitava série mesmo, que lá no colégio municipal não tinha um ensino médio. E vim estudar aqui no centro, no CAIS, ali no Santa Cruxói. E aí depois disso voltei pra Rede Federal, na UF. Fiz história lá, entrei na história em 2011, 2012, mais ou menos 2013. Não sou muito bom com data, mas eu entrei na UF mais ou menos essa época aí, muito de enquanto. Você é da história também? Muito legal, muito legal. Mas antes da música, a professora tradicional da música, assim, ou até junto com essa vivência da música, o que você gostava de fazer? Tinha um lugar que se chama rua, você tá brincando na rua? Cara, então, eu sim, tipo, como eu falei, eu gostava sempre muito de jogar futebol com os meninos lá da minha rua. Eu nunca fui de sair assim muito pra balada, de que pareça hoje, mas nunca fui de sair, realmente não gostava muito de ficar ali meio que na minha rua, com meus amigos. E em determinado momento, crescendo um pouco, essa vibe de computador e tudo mais, eu fui começando a ser um menino mais caseiro, gostar mais de, tipo, ficar em casa, jogando. Na época não podia ficar todo dia, a internet discada, era só depois de meia-noite, só no final de semana. Então eu optava ali pro dia de semana estar ali com os meninos na rua. E aí, final de semana, pelo menos um dominguinho ali, que o curso era mais barato, eu ficava na internet jogando um pouquinho com os meninos. Você contou pra mim que ele virou apareceu na sua vida faz mais de 16 anos, mas e o ofício de DJ, sabe? Quando você começou a despertar para isso, sabe? Então, e se sempre foi esse dos elementos do hip hop que mais chamou a atenção? Então, o hip hop apareceu pra mim com 16 anos aqui, o hip hop de Juiz de Fora. Já conhecia assim, o hip hop antes, conheci mesmo com um garoto lá com 6 anos. Eu lembro que o meu irmão ele trabalhava na Rádio Globo ali, então tipo, ele ficava muito tempo estudando e indo pra Rádio Globo. E aí quando ele chegava de noite eu queria fazer uma surpresa pra ele. Aí tipo, eu tinha uma rádiozinha, um rádio assim, um cassete vermelhinho com microfone, que dava pra colocar um gravador de fita lá. Aí tem uma vez que tocou Racionais, eu falei, caralho, o meu irmão ele gosta muito dessa música, então eu peguei uma fitinha que eu tinha de música infantil e gravei com cima a música do Racionais. Quando ele chegou, eu falei, mas isso que você gosta, agora eu consegui gravar toda vez que você quisesse pra escutar. Porque não tinha CD, tipo, ele não tinha condição de ter CD, não tinha Spotify. E foi isso, assim, quando eu tive meu primeiro contato ali. Quinto Andar também é uma experiência assim, que
que eu tenho desde de menino. Tipo, meu irmão ele gostava de quinto andar, eu odiava quinto andar porque era os caras falando pra caramba, eu não entendia nada. E aí lembro de uma música que, não sei se era o Marechal ou o Chalinho, falava tipo, acorda pro computador, são 7 da manhã, e aí tem um briga com as minhas irmãs que ela quer jogar joguinho e quer entrar na internet. Eu falo, pô, isso daí que eu vivo. Às vezes eu quero entrar na internet no final de semana pra jogar, só que meu irmão acorda mais cedo, já arrumar a cama dele, eu não posso. Então eu comecei a me identificar e falei, pô, esses caras estão falando de uma realidade que é a minha, então tipo, é maneiro, deixa eu dar uma pesquisada a mais, ver o que se trata isso. E, assim, respondendo a primeira pergunta, que é de onde, assim, eu comecei a conhecer mesmo o hip-hop. Mas, em si, o DJ, eu vou te falar com toda seriedade, não foi nada, assim, programado. Eu fui MC antes, eu tinha um grupo com o Marcelinho, hoje Marte MC, e o Kel também, Kelvin. A gente tinha um grupo chamado Sinopse, e nessa época aí, foi quando, assim, eu entrei mesmo no encontro de MCs. Então, meio que a moda ali e tudo mais era querer batalhar, então quem quer batalhar uma vez só. Aí eu levei uma tosse, nunca mais eu quis na vida batalhar. Aí eu falei, não, beleza, batalhar não dá pra mim, mas deixa eu escrever aqui. Então, assim, eu senti muito uma necessidade, às vezes, de também querer escrever, mas não por estar em cima do palco, algo do tipo, mas de estar ali uma vivência de estúdio, de gravar, de passar ali algo que às vezes eu estava sentindo. Então, assim, escrevi algumas músicas, muito novo, algumas tem lá no meu SoundCloud, só que eu privei elas, só deixo ali para algumas pessoas lembrar. Aí eu mostrei para os meus amigos de bar, eles gostavam pra caramba. Aí eu fiquei surpreso que, tipo, eu achava sempre que era zoação deles, mas eu depois comecei a ver eles cantando a música de verdade. Eu falei, pô, pra cantar você tem que gravar, então, tipo, tem que escutar os caras de fato gravarem. Pô, eu lembro que Trajetória Criminais, que é uma música que tem eu e Marcelo, Kel, a gente soltou sem pretensão nenhuma, divulgamos uma vez só na semana ali no Facebook. Aí depois de um tempo passa, a gente foi ver que tava, sei lá, com 6 mil visualizações. Isso pra época era tipo algo inimaginável. A gente não ficava batendo na tecla, a gente divulgou e falou, tem que ver, tá lá isso. E aí foi isso. Aí, tipo, eu era o MC e o DJ ao mesmo tempo do grupo. Então às vezes eu ia, tocava ali, aí voltava pra cima do palco e cantava. Eu lembro que teve um evento que a gente fez lá no Colégio Normal, que era do movimento estudantil. A Rafa Brilhante convidou a gente. E aí foi tipo muito massa, porque eu falei que isso, eu não tive essa experiência de tipo, ter o conteúdo do hip hop ali na época que eu estava no colégio. E agora poder trazer isso daí para os meninos, e tipo, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, é muito da hora, porque eu vi que tipo, eu tinha não só mais uma necessidade própria, tipo, quero me expressar aqui, mas também uma importância, tipo, tanto na minha fala, o que eu produzo ali, para quem eu entrego e compartilho meus ideais. Então, assim, nesse momento eu comecei a cantar. E aí, por algum momento, eu comecei a me dedicar mais a escutar as coisas. Igual eu falei, gostei muito de conhecer músicas. O Pedro Paiva, o discotecário incrível do Vinil Art, um dos DJs mais incríveis que eu conheci aí, do Vinil Art. Ele fez ali a parte também do encontro de MCs, então tipo, tive muito conhecimento ali com ele. O Espírito, que é o Luciano Fernandes, hoje acho que não está aqui mais de fora, mas é outro cara também que tem um conhecimento incrível, assim. Então, tipo, eu sempre tentei absorver muito das pessoas ao meu redor, que eu sei que tinha ali algo para me acrescentar. E aí eu comecei a gostar mesmo de escutar música. E aí teve uma vez que eu estava no encontro de MCs, eu tinha um celularzinho ali com uns GB ali, no cartão de memória, e eu gostava de ficar fazendo freestyle com os meninos. Aí acho que, não sei o que aconteceu, se alguém não tinha um celular ou não tinha um DJ, e aí não tinha música para batalhar, porque quando a gente entrou no encontro de MCs de fato, era só beatbox. Então, tipo, o Jax, que era um dos principais beatbox, ele tinha que estar no encontro, na roda. Se ele não tivesse, aí a batalha era capela. Aí a gente falou, pô, o Jax não veio hoje, o que está acontecendo? Ligava para ele, o Jax não estava. A gente conseguiu pegar ali uma caixinha de som emprestada e sempre colocava ali no celular. Aí teve uma vez que não tinha ninguém com o celular e eu falei, pô, eu tenho aqui com umas batidas. Aí coloquei, e aí só para não ficar em silêncio, às vezes eu colocava uma música ou outra ali. Aí meio que eu virei o DJ ali do encontro, assim, acidentalmente. E aí, pô, ao invés de ficar levando o celular, eu peguei todo o repertório que eu tinha ali no computador, tinha um notebookzinho ali na época, e levava o notebook pra baixo pra cima no mochila, falava, a gente vai tocar, colocava lá. Aí, tipo, o evento começava às 3 horas da tarde, aí pra não ficar sem som até a hora da batalha, eu colocava as músicas ali. Então, tipo, essa entrada no hip hop como DJ foi de fato bem acidental, não foi nada planejado. E aí eu comecei a ver que de fato começou a ficar mais sério. Então, tipo, poxa, eu tinha que ter um compromisso ali. Eu não só era DJ ali do encontro, mas eu fazia parte da organização.
Então, assim, fazia sentido pra mim não só tocar algumas coisas, mas também não tocar algumas outras coisas, porque, tipo, é muito importante, o evento é gratuito, tem menor de idade, então, tipo, não é da hora eu fomentar algo ali pra uma criança. Então, eu tinha toda essa curadoria ali, mesmo sendo novo, ele com 16, 17 anos, mas, tipo, o que eu não posso fazer de errado para que, sei lá, isso daqui seja prejudicado. Então, assim, a gente até é maneiro fazer essa entrevista aqui, porque eu nunca entrei no DCE depois que a gente saiu, a gente fez parte do Encontro de MCs no DCE por muito, muito tempo mesmo. Então, é emocionante estar aqui de novo, tipo, fazendo uma entrevista falando sobre hip hop, de uma das casas que foi muito importante pra gente. E, assim, infelizmente a gente teve uma represália ali, a polícia militar meio que obrigou a gente a sair, a gente estava ocupando o espaço federal, mas mesmo assim a gente continuou tentando movimentar. A gente teve depois o Rap Lunch, que era ali perto da ASE, que acontece ali na esquina de Rio Branco, que era uma lanchonete. E a gente achou maneiro o nome ser Rap Lunch, que rap é sempre feliz. E aí a gente conversou lá com os donos e a gente falou, pô, pode usar o ponto de energia aqui, a gente promete que tipo, não vai fazer nenhuma algazarra, em contrapartida a gente vai trazer um público. O cara aceitou, então tipo, de 15 em 15 dias a gente estava lá cantando, fazendo as batalhas, fazendo pocket show. E foi isso, assim, a trajetória inicial ali pra mim tocando, ele enquanto DJ. Aí eu dei uma pausa ali na carreira de MC e falei, pô, ao invés de eu tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo e nada sai boa, eu vou focar só em uma e talvez, assim, levar essa uma mais a sério e fazer com uma qualidade maior do que tentar fazer as duas e acabar não ficando legal as duas. Nossa, muito massa. Muito massa, muito massa, muito massa. Meu, até agora eu te pedi pra falar da recepção da sua família, mas eu quero saber mais desse evento. Tem como? Poxa, então, o meu pai ele veio de uma família assim, de músico, não de músico, assim, de banda e tudo mais, mas o meu avô Águia sempre gostou muito de música, sempre teve violão. Meu pai tinha um grupo de pagode, chamava Escola Balcão, eu só ficava na porta de botequim bebendo, aí nunca saía a música. Aí meu pai também gosta de cantar violão, eu e meu pai somos canhotos, aí sempre quis me ensinar, mas aí eu nunca me adaptei, ele sempre colocava as cordas tudo de cabeça para baixo para ele conseguir tocar. Então meu pai aprendeu a tocar violão de cabeça para baixo. Aí assim, até hoje, todo dia quando ele pega o violão, ele só toca uma música, a mesma música sempre. Que é uma música que ele fez com meu tio Salvador, que faleceu, meu pai se gosta muito dele. Meu tio também, embora não seja da cultura de hip hop, ele era do movimento de capoeira. Ele foi um cara assim, muito importante para a época dessa cultura negra aqui de fora. Acabou falecendo com abordagem policial truculenta e confundiram ele com um cara que tinha assaltado algum local, não lembro direito. Acabou que faleceu, foi um período triste pro meu pai, então meu pai sempre via ele tocando essa música muito pesada e tipo, perder o meu tio. E quando ele descobriu que eu estava fazendo parte do movimento negro de hip hop, ele sempre botou muito apoio em mim. A minha mãe, assim, ela sempre ficou muito com o pé atrás, porque, tipo, poxa, ela viu ao ponto, às vezes, eu quase estar ali largando um pouco dos estudos e deixando ele a desejar um pouco nessa questão por ser, assim, tipo, muito pesado, porque, como eu falei, não é só o DJ, eu era o organizador. Então eu acabei não conseguindo formar com o curso de História, porque teve um momento ali que para mim não fazia mais sentido estar fazendo a faculdade e estar fazendo música ao mesmo tempo, porque ou era uma coisa ou era outra. Então assim, eu não me imaginava depois de, sei lá, 4, 5 anos, um professor, um pesquisador, algo do tipo, já estava muito inserido ali na música. E aí isso foi um pé atrás ali da minha mãe, que tipo, pô, e aí, se não der certo? Música não é uma carteira assinada, então minha mãe sempre teve esse pé atrás. Até hoje ela tem, mas assim, quando eu chego em casa, ela só quer que eu volte pra casa. Então, tipo, se eu voltar pra casa, independente de ter ganhado por 1.000, R$1 milhão, se eu vou ajudar ela a pagar as contas lá de casa e tipo, já tá em casa. Mas hoje, sim, ela vê com outros olhos assim, o que tá acontecendo, as coisas dando certo. Então, tipo, eu nunca fui proibido de fazer o que eu faço, eu nunca, assim, teve uma resistência por parte da minha família. Sempre teve um apoio, tipo, legal, tanto do meu irmão também, que é uma peça-chave fundamental, ele sempre me inspirou. Então, não tive esse problema, não. O meu pai sempre foi o cara que mais me incentivou ali, sempre quis estar nos eventos que eu estava tocando. A minha mãe sempre mais tímida ali, sempre, tipo, olha,
tento também uma segunda alternativa caso não dê certo, sempre tipo, colocando meu pé ali no chão. Mas sobre isso em relação à minha família, graças a Deus eu sempre tive o apoio deles. Você falou do curso de história, né? E hoje você também faz essa jornada dupla, não sendo na acadêmica. Mas aí como que funciona aí? Cara, então, minha jornada. Que entrou esse momento de fora, não vou conseguir. Aqui agora não vai ser minha única renda, eu preciso. Então, na época, quando eu estava na história, os poucos períodos, se não me engano, eu fiz ali 2, estava finalizando o segundo para o terceiro. Inclusive, ele tomava o nome do Marcos Arenda, ele foi meu professor de patrimônio de história. Eu não conseguia nem estudar, porque toda quinta-feira, na hora que eu estava na sala de aula, eu via a galera da Facom, batia ali na minha porta e falava, pô, bateu o chat quinta, já trouxe o computador. Aí eu era obrigado a descer para tocar, porque a aula ia até as 10 e eles tinham que começar antes. Então, tipo, eu só pedia desculpa pro professor e descia e ia tocar. Aí eu comecei a ver que, tipo, de fato, fazia mais sentido eu estar ali tocando. E aí tava dando muito certo, teve tipo um período ali que eu tava ganhando um dinheiro legal tocando, só que, assim, nunca foi uma parada certa. E aí quando eu comecei a ver que não era certo, que tipo, eu não era mais um adolescente, eu era um cara tipo, já com 18 anos, 19 anos, e assim, vendo minha mãe trabalhar ainda de faxineiro, mais velho, vendo meu pai às vezes pegar uma jornada 2x36 como vigilante, e eu não podendo ajudar, aí que me bateu, eu falei, não, tipo, beleza, a vida não é boa. Então ali procurei um emprego, consegui entrar, trabalhei, foi meu único emprego até hoje patrocinado, porque eu entrei na Alma Viva. E aí eu comecei a decidir, tipo, fazer um empenho legal lá. Então, tipo, poxa, eu não quero ficar a vida inteira só atendendo aqui, ganhando um salário mínimo. O que eu posso fazer tanto na minha vida como músico, quanto aqui dentro da empresa, para que eu consiga ganhar mais dinheiro e possibilite minha mãe, tipo, trabalhar menos. Então, assim, call center é um estresse do caramba, que ninguém gosta, todo mundo fala bastante mal de call center, mas assim, era o que eu tinha ali para aquele momento sem experiência nenhuma de trabalho. Então, eu via que a empresa onde eu trabalho hoje, ela abre muita oportunidade. Então, tipo, a primeira oportunidade que teve do subsídio de cargo, eu fui, me inscrevi, fiz um processo seletivo, só que aí eu só ficava no banco de talentos. Aí fiz 1, 2, 3 entrevistas de empregos, não rolou. 3 entrevistas de subsídio de cargo, não rolou. Só que eu fui convidado para participar de uma outra parte profissional lá da minha empresa, que não era relacionada ao atendimento, só que o salário era o mesmo. Para mim era melhor porque eu trabalhava menos ali, eu trabalhava tipo, mais intelectualmente, não tinha que lidar diretamente com o cliente em si, e aí sobrava mais tempo também para eu focar na questão musical. E aí depois eu de fato fiz outra entrevista lá dentro da empresa e subi de cargo, que era um cargo de liderança, é o cargo que eu estou hoje de gestor. E aí sim, foi onde eu comecei a abandonar um pouco a parte da música, porque eu comecei a lidar muito com pessoas, muito com uma responsabilidade, não só do meu trabalho em si, como da equipe que eu faço a gestão, como dos números que eu tinha que entregar. Então foi uma parte meio que complicada, porque eu não consegui mais adaptar tanto quanto eu fazia na faculdade, que também não foi tanto que eu tive que sair. Mas em determinado momento eu tinha ali que escolher, poxa, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que tocar, né? E graças a Deus até hoje eu nunca tive que tipo, deixar de trabalhar ou deixar de tocar. Sempre foi muito maleável no emprego que eu tô. E hoje, com tudo que aconteceu aí na carreira da FT, que a gente voltou a trabalhar junto, eu me vi ao ponto de tipo, poxa, agora não dá mais pra fazer duas coisas. Recentemente eu estava lá no Rio de Janeiro, no circo voador, então não tinha como eu trabalhar e deixar ele na mão, e também não tinha como eu exatamente, a gente foi os primeiros artistas de fora a pisar naquele palco ali que representa coisa pra caramba pra gente, essa nossa luta. Então, hoje eu tô numa data assim, muito tranquila, num momento muito tranquilo, porque a igreja está num período de desmobilização, então daqui a pouco não vai mais existir, eu vou poder focar 100% só na música novamente. E assim, agora mais que nunca postando tudo. Eu tenho uma pessoa que me influencia muito, porque tipo, ele simplesmente desistiu tipo, da vida, falou, eu vou trabalhar com música, é isso, então eu vou largar o emprego. E se eu tiver que passar 1, 2, 3 meses com fome, eu vou passar, mas eu vou voltar e vou voltar falando que todo mundo deu certo. E eu sempre admirava, falando, caramba, esse cara é doido, deu certo. E aí, pô, deu certo. Então, tipo, hoje mais que nunca eu tenho ele como espelho pra falar, poxa, se deu certo com ele,
e ele é um cara que me apoia, tá do meu lado, eu vou estar ali colado com ele, do lado dele, pra que dê certo pra nós dois juntos, que dê certo também pra mim, tipo, não só como DJ dele, mas também como DJ tocando em outros lugares, de forma individual. Então, hoje é complicado conciliar, assim, eu não quero deixar ninguém na mão, então, tipo, eu falei com ele umas vezes, falei, cara, esse momento tá muito diferente agora, então se daqui a pouco você tiver que pular e eu não puder ir com você, velho, só que eu não vou te prender jamais. Ele falou comigo, pô, fui sincero, eu nunca vou te deixar na mão também, se você não puder, eu contrato outro cara ali só pra aquele evento, mas você sempre vai estar comigo, porque quando eu precisei, era você que tava. E aí, em contrapartida também, eu não gosto de deixar os meus meninos e minhas meninas ali na mão, então, tipo, até no meu dia de folga ali, eu vou, converso com eles, mando mensagem, pergunto como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa, porque acho que é muito isso, eu não queria me sentir abandonado por ninguém. E então eu sempre tento também, na maioria das vezes, sempre que possível, tipo, ser aquele cara ali que está à disposição para ajudar todo mundo. Então hoje faz sentido para mim fazer isso e conseguir. E hoje eu consigo conciliar esses dois momentos. Até daqui a pouco eu não vou precisar mais de conciliar os dois. Então eu espero ficar só na parte da música. É muito simbólico, assim, várias das coisas que você fala no alcance em muitos lugares. Também estou me formando agora, pelo curso de história, e eu estava em contato com uma fala da aula que vocês há muito tempo. Ela falou que quanto é mais difícil, né, muitas vezes, concluir uma carreira acadêmica. Mas eu sinto que a história contribui para vocês bastante, mas principalmente esse papel do DJ, que é ser essa pessoa que consegue conectar músicas do passado, com as músicas da nova geração, esse mix, né, para poder fazer o negócio dar certo. E você fala com muito carinho, contando a sua história pessoal, isso me toca muito. Mas, deixando um pouco as minhas criações de lado, eu queria entender também um pouco como esse processo de construção das mensagens e tal, dessa entrega. Poxa, então, depende muito do local em que eu estou tocando, então, tipo, eu sempre tento adaptar o que eu vou trazer para o público que eu estou ali para tocar. Então, tipo, quando eu sou convidado para tocar em um evento que ele já existe, eu sempre tento, na medida do possível, se tiver ali uma data disponível, eu ir antes para conhecer o local. Um dos primeiros momentos que eu toquei em algo que não tinha muito assim, a ver com o que eu fazia foi no Music. Tinha uma festa que chamava Big Boss, que ela já foi de vários ritmos, já foi de eletrônico e tudo mais. E quando me convidaram por conta do encontro de MCs, a Dits e o Dit, que eram os produtores da época lá do Music, falaram que tipo, viram os vídeos do encontro, foram no encontro, chamou atenção a forma que eu tocava e me convidaram, só que era uma vertente de Black Music. E assim, o Black Music, tipo, Steve Wonder, toda essa galera não era de um público que eu normalmente tocava, que era um pouco mais jovem. Então, tipo, quando eles me chamaram, pra mim foi um desafio, mas foi um desafio, poxa, muito bom. Eu falei, poxa, eu vou tocar ali com a galera mais velha, vou conseguir inserir também, tipo, um pouco do rap pra mostrar que essa galera mais velha, que também tem uma cara casada ali, tipo, e tem uma vertente da Black Music, então dá pra misturar os dois. Então, tipo, eu sempre gostei de criar esses desafios e, assim, mostrar para as pessoas o que é legal e o que elas não conhecem, como eu falei no início. Tocar só por tocar o que todo mundo já conhece, isso qualquer pessoa faz. Dá um play ali no Spotify, coloca a playlist que você conhece, que seu artista favorito faz. Mas fazer uma pesquisa, pegar um artista ali que tem uma referência legal, parecido com um artista que você já conhece, para mim isso é interessante. Então, a gente como DJ, eu fico brincando com meus amigos. Ontem eu estava até na casa do Nove, que é um DJ amigo meu, e aí eu fui ler com ele e falei, pô, vou mostrar aqui algumas músicas de algo que a gente está trabalhando agora mais pra frente. Vocês vão descobrir o que se trata. Mas aí tava no SoundCloud. Tava no SoundCloud isso ali reservado. Aí eu fui mostrei pra ele um set que eu tinha feito há 7 anos atrás. Eu não sabia que tinha tanto tempo que eu tinha feito esse set. Ele foi, viu? Aí ele falou, cara, eu não conheço nenhuma dessas músicas assim, de forma original. Eu conheço esse remix, mas eu não conheço de nenhuma forma original. Aí eu falei, pois é, então, esse set tem, sei lá, 40 minutos e não tem
tem nenhuma música que está disponível nem no YouTube nem no Spotify. Eu fiz um garimpo ali no SoundCloud, e, poxa, não sei se vocês têm familiaridade com o SoundCloud, é onde está a nata ali de todos os produtores undergrounds. Então, tipo, tem vários produtores famosos ali, vamos colocar, Dennis DJ, é um produtor de funk hoje, tipo, todo considerado, todo famoso, mas tem muito artista que está ali dentro do SoundCloud que eles às vezes não tem ele como colocar a música, a arte dele ali para girar, para fazer um número, para monetizar, e às vezes com uma plataforma paga, mas ele tá ali fazendo a arte dele. Então, tipo, eu peguei todos os artistas que ninguém conhece, músicas que eu achava incríveis, que tinha, sei lá, 200 visualizações, e mostrei no set. Aí eu falei, e aí eu olhando para ele enquanto tava rolando o set, aí eu falei, caramba, é isso que eu quero, é fazer as pessoas ao meu redor terem essa reação. E tipo, tá ouvindo uma parada que eles meio que já conhecem, mas de uma forma diferente, no remix, e falar, poxa, eu nunca conheci remix, tipo, de onde que você tirou? Pegar o Shazam e tipo, não conseguir achar a música no Shazam. Então essa raiva ali de uma forma positiva, uma inveja, tipo, caramba, esse cara ele pesquisou de fato, ele fez o dever de casa dele. É algo que sempre eu gostei de fazer, sempre gerar esse tipo de incômodo. E aí, só pra eu voltar nessa questão aí, tipo, quando no Music, que eu falei, quando me chamaram pra tocar Black Music, tem uma cena que me marca que, tipo, eu tava tocando banda Black Rio, eu sou muito fã da galera da Black Rio, tanto igual eu falei do Steve Wonder, tem muita referência ali envolvida, Black Alien também tem muito dessas paradas, mas já de uma outra geração, já de mais voltado pro rap. E aí eu vi um cara, tipo, um tiozinho, um senhorzinho, eu tava no mezanino tocando e ele batendo o pé assim, muito forte, a ponto de, tipo, o chão era de madeira, eu achar que ia cair, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu olhei pro lado, ele tava muito animado, mas ao mesmo tempo ele tava me olhando, tipo, o que esse moleque tá fazendo tocando essas músicas? Tipo, de onde que ele conhece? Então, tipo, eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu consegui colocar, atrelar na mixagem de um Emicida. Eu esqueci qual que era o álbum do Emicida que eu tava tocando, mas era uma vibe do Emicida muito assim de banda que ele tava. Então era depois ali do Emicídio, e aí eu tipo, gostei, falei, pô, dá pra fazer essa conexão, já que o Emicida sabe muito. Não, era depois ali, tem um álbum que ele fez com o Key Salon e o Tini, que também era algo bem produzido ali, mas depois ele veio pra uma vibe mais tocada ali com banda. Eu lembro que em 2013 a gente tocou junto, eu abri um show do Emicida no Cultural, aí eu era menor de idade ainda, tipo, não podia nem entrar e toda hora eu tinha que ficar falando responsável ali. Aí na hora de beber cerveja, os caras tipo, olhavam cadê o DJ, não dava pra mim a cerveja, eu falei, não, beleza, menor de idade. E aí eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei 5 horas da tarde no Cultural e fui sair de lá 5 horas da manhã. Porque a gente tinha que fazer a passagem no som e a banda do Emicida tinha, sei lá, 11 pessoas, eram 10 homens e uma mulher. O Emicida, tipo, na hora que eu cheguei não tava mais, só que toda hora que eu via alguém passando som da banda dele, o Niak, que era o DJ, o cara do teclado, todo mundo tinha a voz igualzinha do Emicida. A única mulher tinha a voz igualzinha da Pitty, a ponto de na hora que ela tava passando hoje cedo, eu falei, caramba, a Pitty veio? E eu olhar, não era a Pitty, era a guitarrista do Emicida, esqueci o nome dela agora. Mas eu vi qual era o profissionalismo ali, foi um show emocionante pra mim. E aí eu falei, poxa, eu vou implementar muito questão de tocar músicas mais produzidas de forma orgânica do que somente a produção ali do produtor do beatmaker em si. Então eu gosto de fazer muito essa mistura de algo mais orgânico nas minhas mixagens, já que tipo, eu tô tocando ali às vezes com controladora, às vezes com um vinil, quantas vezes eu toco com vinil, às vezes só com PC, então tipo, eu quero tirar um pouco dessa tecnologia do mundo de hoje e colocar e mostrar pra galera, principalmente a galera do hip hop, que hoje eu sinto que tipo, consome muito os artistas mais modernos e assim, deixam os artistas mais antigos para trás e ainda tem muita gente mais velha produzindo, ainda não desistindo. Então eu gosto muito de tipo, pegar ali a Golden Era, a galera da década de 90 ali e mostrar, tipo, poxa, tem o trap, pô, beleza, é maneiro, mas pô, tem um hip hop ali, o rap, a Golden Era, um bap ali pesado, que é muito foda. Então, tipo, eu gosto de trazer isso porque é mais da minha geração mesmo, entendeu? Cara, eu tô encantada. Gente, eu tô ouvindo o sorrisinho da Carol que atrás. Assim, é gigantesco. Ele é marcado que você é o primeiro DJ que a gente fez isso. E é muito encantador que eu falar, assim, você fala com muita paixão do negócio. E aproveitando todo esse envolvimento, eu queria dizer, também quero entender um pouco de como funciona os mecanismos, sabe? Você fala tocando vinil e no notebook, que é uma questão dos elementos também possíveis, né? Para
Mas antes disso, você falou de algumas apresentações que foram importantes para você. Eu queria ouvir um pouco mais delas, se você tem uma que mais te marcou. Se foi aqui de fora, se não foi, que foi aqui de fora que mais te marcou. Como é que isso funciona dentro, sentimentalmente? Cara, então, assim, se eu te falar que tem uma que, nossa, ela é muito, assim, marcante pra mim, eu vou estar mentindo porque, assim, de momento eu não penso em uma. Todas são marcantes de alguma forma, então, tipo, teve uma que foi marcante em determinado ponto, teve outra que foi marcante de alguma outra forma. Uma das, agora que eu penso aqui, que foi, assim, alguns anos atrás, que pra mim me toca bastante, foi a apresentação que eu e a Rita fizemos no Feijão de Ogum, se eu não me engano, no ano retrasado. Porque foi uma que a minha família inteira tava, então, tipo, meu pai tava, minha mãe quase nunca vai, ela tava também, fico até emocionado quando eu lembro da minha mãe nos olhos. E assim, tipo, me marca porque foi uma das primeiras vezes que a gente tocou o Tempo de Deus e foi uma vibe muito incrível, tipo, tava todo mundo com um flash aceso, aí minha sobrinha pequenininha tava, meu irmão e minha cunhada também tava, então, tipo, eu consegui ver a minha família reunida e, tipo, num momento legal pra caramba, porque, tipo, poxa, tem alguns rolês que eu vou tocar que vai ter um pouco menos de gente, às vezes um outro tipo de vibe, mas ali a minha família tá na vibe que tava ali, a gente tocando uma música que ela é importante pra caramba pra gente, me marcou bastante. E assim, um dos que eu consigo ali lembrar que foi marcante pra mim é esse que minha família tava reunida. Vários ali também que eu fiz com a galera do encontro, tipo, foram marcantes pra mim. Teve um que eu acho que foi especial, aí eu sempre tocava ali no encontro, que foi quando a gente conseguiu convidar o Caio e o Thiago Mac. No encontro, como eu falei, como eu era DJ, eu estava sempre antenado nas músicas tanto do passado quanto de pessoas novas que estavam chegando ali e tentava, tipo, na época do Facebook não precisava nada, eu mandava mensagem para um cara para as pessoas que eu gostava de ouvir. Então, tipo, mandava mensagem e falava, pô, então eu faço parte de uma organização que é independente aqui de fora, a gente gostou do seu som, queria saber se dá pra você vir. Infelizmente, tipo, a gente não tem muito dinheiro, e aí tentava levar na Lab ali e convidar a galera. E aí o Thiago Mac e o Kaiowá foram pessoas que toparam vir pra cá. A gente fez um evento deles na Casa Absurda. A Casa Absurda, tipo, é um dos locais mais importantes pra gente aqui enquanto hip hop, enquanto cultura mesmo de Estourando, que era uma república com só artistas independentes lá no Grande. Então, assim, eles abriram espaço pra gente fazer as nossas rodas em momentos onde a gente tentava fazer na praça e às vezes a polícia ia e parava a gente, falando que o som estava tarde, estava incomodando os vizinhos. Então, às vezes a gente sentia uma insegurança de tentar fazer algo no espaço público e ali onde estava muita gente acabando ali pela metade. E às vezes a polícia ser um pouco mais truculenta e acabar acontecendo algo mais grave. Então, tipo, a Casa Absurda abraçou a gente naquele momento onde a gente precisava de continuar fazendo a cultura. E aí, nesse momento, eu lembro que o Mac e o Caio vieram pra cá. Aí, sempre quando alguém via, eu ia abrir espaço lá da minha casa e a galera dormia lá. E aí, eu lembro que eu tinha um evento pra tocar na Praça da Estação, num prédio ali onde hoje é a delegacia, era a polícia, batalhão. No segundo andar tinha um espaço ali, não sei se ainda tem esse espaço, e eu tinha que tocar lá, eles estavam chegando no Rio, eu falei, pô, espera mais um pouquinho aí, eu vou tocar, a gente vai pra casa descansar. E eles não quiseram dormir, eles escreveram uma letra, tipo, de madrugada lá em casa, e eu acordei e eles falaram, pô, tem algum estúdio aí que dá pra gente gravar? A gente chamou, eu liguei pro Ilês, o Ilês Grafiteiro, e ele falou, pô, pode vir, os meninos podem vir pra cá. E aí era meio que era um dia antes do show, eles vieram na sexta, o show era no domingo. Aí, tipo, de madrugada, no sábado, eles gravaram, de manhã eles foram pro Ilhéus, eles vieram pra cá pro centro da cidade, gravaram vários takes de clipe aqui, e aí no dia do show eles cantaram a música que eles fizeram lá em casa e, tipo, soltaram na internet. Então, tipo, ele tem essa música, chama Pela Estrada, então, tipo, tem vários takes aqui da cidade, tem os takes na Casa Absurda, eles cantando lá, e aí isso daí pra mim foi marcante, porque, pô, foi uma música criada dentro do meu quarto, foi uma música que, tipo, os caras fizeram a gravação do clipe aqui fora e cantaram no mesmo final de semana a música que a gente fez o show lá na Casa Costura. Então, pra mim, foi marcante porque eu só pensei e falei, poxa, e se eu nunca tivesse mandado um oi pra esse cara, se eu nunca tivesse conversado, talvez a gente não teria essa conexão. E na época, tipo, ninguém era famosaço. E hoje ver os meninos, na Pineapple, com as poesias acústicas mais famosas que tem, fico mó feliz de ter feito parte disso.
Soares também é um cara assim incrível. O Soares hoje ele não é tão famoso na parte de artista ali enquanto MC, mas assim, é um cara totalmente importante também. Iago Soares, ele é o engenheiro de áudio da Pineapple. Então todas as produções que saem da Pineapple, seja Poetas no Topo, seja Favela Livre, não é da Pineapple, mas os perfis, tudo tem a mão do Iago Soares. Foi um cara também que ele era MC, a gente trouxe aqui de fora, e assim, ele apaixonou na cidade. O Morph, não sei se vocês conhecem também, mas tipo, é uma pessoa incrível. Ele era do Rio de Janeiro, veio pra cá pra se apresentar junto com o CD, que é outro irmão meu, e ficou pra cá, tem família hoje, casado, mora aqui. E assim, uma das primeiras vezes que ele saiu do Rio de Janeiro pra vir pra cá se apresentar, se apaixonou na cidade, tipo, tá aqui até hoje, tem um filho, sabe? Tipo, o filho do Morph deve ter mais de uns 10 anos. E aí eu fico pensando, poxa, isso daí pra mim é marcante. Não só onde eu toquei, como eu toquei, mas as pessoas que eu fiz amizade, que eu fiz a conexão, que hoje ainda estão, tipo, ali de alguma forma conectados, ali trabalhando também com a cultura. Então, tocar, assim, por tocar, teve várias questões que foram importantes. Essa recente do Circo Voador foi uma parada muito rápida pra mim, mas assim, o peso que teve isso, a vivência que a gente saiu do vídeo de fora, correndo, com medo de atrasar e não dar certo. A gente chegou faltando 1 minuto para começar o show, a gente já estava correndo no meio da lata porque não ia dar tempo, corremos. Aí o cara perguntando cadê o RT, eu falei, eu sou RT para poder sair mais rápido ali no palco. E aí, tipo, tudo dá certo e no final das contas a gente fala, nossa, fizemos, graças a Deus, agora é só descansar. É algo muito importante olhar ali o sorriso de todo mundo que está do nosso lado e falar, poxa, sem nenhuma assim, arrogância ou prepotência, mas olhar e falar, poxa, a gente é foda. A gente faz uma parada tipo, muito fabulosa e a gente tem que mostrar e tem que ser respeitado pelo que a gente faz. Acho que isso é um meio que marcante ali pra mim. Não ter desistido até hoje, embora assim, financeiramente nem todo mês é algo incrível e tudo mais, mas assim, a gente entrou sem querer dinheiro. Tipo, a gente entrou porque era necessário entrar, porque a gente tinha muita coisa pra falar, muita coisa ali pra absorver. Então, tipo, se não tivesse, como não tinha dinheiro na antiga, tipo, a gente vai parar de fazer só porque não tem dinheiro hoje, sabe? Tipo, a gente vai morrer de fome, a gente tem um teto pra morar? Tem, então, tipo, vamos continuar fazendo. Então, a gente sempre pensou muito nessa questão. E é isso, eu tava falando e pensando em outros locais aí, outros eventos que a gente tocou que me marcou. Um que me marcou bastante foi o show do Criolo lá no Capitólio. Foi uma das primeiras vezes que eu enfrentei uma multidão. E aí, tipo, a perna deu uma bambeada, a mão começou a suar. Só que aí depois eu comecei a olhar assim as carinhas, tinha várias pessoas ali que eu conhecia. Eu falei, pô, então tá tranquilo, eu vou ficar olhando só para as pessoas que eu conheço e daí os outros. E aí foi marcante porque eu fui chamado para tocar também junto com o Enquanto de MCs. Então, tipo, eu vi o quanto sempre foi importante eu ter pessoas ali ao meu redor que eram importantes ali para mim e estarem agregando do lado delas. Então, eu tenho um pouco essa questão de, tipo, uma insegurança de estar, às vezes, ali em cima do palco sozinho. Então, tipo, sempre que eu toquei, eu buscava de alguma forma ter ali algo que me assegurasse de, tipo, não me sentir tão sozinho. Então, tipo, sempre tentei tocar com alguém, a Amanda faz, tipo, uma DJ incrível que fez parte de uma época de tocar comigo, a gente tocava com vários colorados da UF, então a gente sempre tocava junto. O Everton Beatmaker também é outra pessoa que ele era mais produtor e depois começou a tocar, e hoje também, tipo, é um cara incrível. E às vezes quando eu não conseguia chamar alguém para tocar comigo, tinha sempre uma música ali reservada. É outro ponto que eu sempre coloquei, tipo, todas as vezes que eu estava tocando, principalmente aqui de fora, eu sempre fiz questão de colocar uma música de um artista local, porque nem sempre todo mundo que estava de público conhecia as pessoas. Então, tipo, se eu sou daqui da cidade, nada mais justo que eu colocar as músicas, assim, as obras da cidade para rolar, porque se não for a gente aqui, não vai ser a galera de fora que vai colocar lá para tocar em outras cidades de shows, mais lotadas e tudo mais. Então, tipo, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se fortificar para que a gente mesmo consiga sair. Quando eu falo sair, não é nem sair daqui de fora e morar fora, mas, tipo, de sair só desse nicho aqui e falar, poxa, a arte que a gente faz é muito incrível, então, tipo, a gente pode alçar outros patamares, outros locais, e que acho que vai ter um público legal que vai aceitar a gente também.
Então acho que eu sempre gostei de fazer isso, de sempre afirmar a identidade que a gente fora tem como os artistas independentes. E isso não só do hip hop em si, mas de várias artes independentes que a cidade promove. A gente fomenta muita cultura na cidade, então é muito da hora a gente identificar cada elemento, cada pessoa que dedica o seu tempo às vezes ali para fazer algo que não sabe se amanhã vai ter um retorno ou não, sabe? E eu acho que esse retorno financeiro é uma grande questão para a arte preta, diversos eixos, desde do MC, do boy, acontece, né? Como vai ser esse retorno? Principalmente por conta do racismo estrutural, institucional, e também pelo processo de marginalização também. O próprio passa por esse processo de se encontrar uma arte urbana marginalizada. Mas eu queria entender isso na versão de gênero, porque os equipamentos eles são de grande investimento. E aí, assim, você acaba muito pela medida, sabe, de cultura. Mas eu também tenho direito ao isso, sabe? Como que você começou de equipamento? O que eu tenho aqui? Cara, então, eu vou ser sincero, é um ponto chave até hoje, sabe? Tem várias pessoas que colocam a respeito do DJ pela ferramenta que ele tem. Então, um cara que toca no vinil, ele é um cara que ele tem mais um charme ali, é um cara que de fato é o DJ. E às vezes o outro cara ele toca no controlador, às vezes um cara só toca no notebook. E assim, eu não podia fazer nada a respeito disso. Eu tinha ali a minha condição, os elementos que eu tinha e, é isso. Eu sou o DJ e eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer com a forma que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer para compensar a falta da infraestrutura que eu tenho é mostrar mais, assim, as músicas de uma forma melhor. Quando eu falo melhor, não é equiparando a outra pessoa, mas, assim, de ter um nível de excelência ali. Então eu sempre fui muito chato com essa questão, de sempre ser ali, ficar focado. O trabalho do DJ não é chegar e tocar, o trabalho do DJ é fazer toda uma curadoria, uma pesquisa. Então esse ponto que eu sempre fui chato. Então, uma tecla que eu sempre comecei com os meninos, eu falei, cara, o cara pode chegar ali com uma Tecnix MK que é 20 mil reais, mas dependendo, se for bater de frente, eu sei que com o meu computador ali, eu vou tocar de igual para igual, porque a gente tá falando de música. E, inclusive, esse episódio que eu falei de mostrar o set que eu fiz para um amigo ontem, eu mostrei para ele, eu questionei para ele, sabe como é que eu fiz a mixagem? Ele falou, como? Eu falei, tudo muito é claro com o notebook. Ele falou, mentira. Eu falei, não tinha controlador, então, eu tinha os atalhos lá, fazia com o mouse, ao mesmo tempo mouse e pad mesmo, mouse de verdade, e os atalhos do programa lá do Total Jet, que na época eu estava usando. Então, assim, eu fiz o que eu fiz até hoje com as condições que eu tinha. Então, assim, a maioria das vezes é alto aqui, só com notebook, quando é com notebook é com controlador, mas poucas vezes ele com vinil, porque de fato é isso, a gente está num centro, num polo que é totalmente diferente do que Rio de Janeiro e São Paulo, onde a gente pode chegar hoje no Rio de Janeiro, uma quinta-feira, ou uma segunda, ou uma terça, vai ter ali alguma festa com vários DJs tocando, um preço acessível para a galera e para vários públicos poderem colar. Hoje não existe isso na cidade. Então, até mesmo para ter um investimento, se eu chegar hoje numa casa de show e me chamar e eu falar, poxa, o cachê é X, eles vão procurar outra pessoa que eu tenho certeza que vai existir, que vai fazer metade do preço, ou então até mesmo de graça, a troca ali de uma consumação, ou a troca ali só de ter o nome dela ali na internet. Então, pra mim, antigamente, isso fazia um pouco de sentido para mostrar pra galera que o meu trabalho existe. Hoje, pra mim, não faz tanto sentido, porque, quem me conhece, já me conhece não de hoje. Lógico, tem pessoas hoje de nova geração que ainda também não me conhecem, mas eu nunca vou deixar hoje, me prostituir para fazer meu trabalho ali, a troca de uma esmola, como se fosse uma consideração. E é um fator que hoje existe muito em Juiz de Fora, os contratantes que eles acham que estão fazendo um favor por chamar o artista local. Então, olha, estamos aí, um evento começa às 10 horas, pode tocar 9h30, aí às 10, vem outra galera. Então, isso também acho que faz muito parte até mesmo do nosso público, o público às vezes ele não está nem aí para o próprio artista independente da cidade dele, e isso faz com que o próprio contratante pense, poxa, eu vou gastar 10 mil ali chamando só um artista de outra cidade com um cara famoso. Eu vou ter que gastar mais mil ali com um cara daqui da cidade? Eu vou ganhar o mesmo dinheiro se eu chamar ou não esse artista. Então, não
não faz muito sentido para mim. Mas a partir do momento que os contratantes entenderem, o próprio público também mostrar que é importante aquele artista, ele faz sentido, o cara vai ver com outros olhos, até de uma forma financeira. Pô, beleza, tem esse cara aqui que é famoso, que eu estou contratando, mas tem esse outro cara que é daquela cidade, que ele traz um outro tipo de público. Então eu vou chamar ele também para ser um agregador e também para movimentar. Só que hoje a gente fala muito sobre dinheiro, então não faz muito sentido às vezes essa questão. Mas aí voltando para a parte principal, que era do equipamento, do maquinário, é isso. Tipo, hoje eu estou vendo muito um momento onde vou investir mais a fundo, até para tocar, porque agora a gente vai tocar em muitos tipos de evento, festival, agora a gente vai tocar em um jogo que é grande, então não dá mais para ficar só da mesma forma, mas assim, é algo que antigamente não tinha como eu cogitar comprar um equipamento que é de valor de um carro, sendo que, às vezes nem meu pai e minha mãe tinham condição de ter um carro. E para eu ganhar, sei lá, R$500, como é que eu vou fazer 20 mil dos R$500? Tipo, vou morrer, aposentar e não vou ter pago os meus equipamentos. Então, assim, lógico que o ideal seria que todo mundo tivesse os melhores equipamentos para poder trabalhar e etc. Só que, tipo, é o que eu falei, não dá pra a gente ficar chorando. Eu não vou desistir de tocar porque eu não tenho um computador X ou controlador X ou Y e o vinil faz falta, não faz. Se eu tenho ele e dá pra fazer, eu vou fazer da melhor forma possível. É a mesma coisa não só pro DJ, mas como o MC. O MC não precisa de estar no maior estúdio mais hypado. Ele pode chegar a gravar ali no computador, no celular dele. Se ele se pegar ali e conseguir estudar, fazer ali uma montagem ali, tipo como é que eu falo a palavra certa? Se ele editar a voz dele ali, pegar hoje no YouTube, é muito fácil de você ver como é que você faz uma edição musical ali, uma edição de voz, o cara vai fazer a gravação dele para lançar. Então, tipo, hoje eu acho que, às vezes eu acho a galera desistindo muito, porque não tem as coisas que, tipo, eu acho que teria que ter. E assim, se a gente chorar por conta disso, vai acabar que daqui a pouco ninguém mais está fazendo nada da arte. E a arte, eu acho que ela não foi feita com base no que você tem, sim, como você pode fazer ela, entendeu? Acho que é isso, basicamente. Eu acho que tem muito impacto na rede social, sabe? A rede social te pede uma perfeição gigantesca. Você entrega não só a execução acústica, mas a perfeição estética, né? Tem todo um aparato assim, montar, você se apresentar, enquanto DJ, né? Não só enquanto DJ, mas várias outras coisas. Ela olhar para qualquer profissional que não se vende esteticamente na rede social, ele tá no mundo, ele não tá na guerra mais. E eu acho que essa nova geração tem essa sensação, né? Por eles estarem criados na frente, nascidos, já conectados, eles acreditam que tudo parte de uma grande perfeição, que todo mundo tem todos os equipamentos do mundo, que todo mundo tem todos os livros do mundo para ler, que todo mundo tem os melhores sons de ouvido. Na verdade, eles não partiu muito desse lugar, né? Principalmente que a gente está falando de dificuldades negras, a gente sempre está ali se cobre. Você acaba criando alguns desafios dentro da carreira. Eu queria saber se esses são os principais, são os alunos que você opera e acha que estão sendo repetitivos, ou que não sejam repetitivos, mas que sejam dados, que sejam atrasos. Os desafios de fato, acredito que hoje o maior desafio para mim enquanto DJ, até mesmo para os meus colegas de trabalho, eu acho que é ter uma abertura maior assim, de trabalho, uma oportunidade maior de trabalho nas casas de shows da cidade. Infelizmente, não sei, para mim, infelizmente, o público da cidade ele é mais deixado na cultura ali do eletrônico, do funk ali, do sertanejo em si. Sertanejo acho que não tanto hoje, mas assim, em determinado momento foi, mas em si nunca foi voltado tanto pro hip hop, pro rap ali, então tipo, é muito difícil você ter uma oportunidade de você tocar numa casa de show, porque eu sou mais voltado pro rap. Lógico, também toco funk, mas assim, a minha vertente em si, a primeira, sempre foi o rap. E, poxa, se você pesquisar a imagem do show, é muito raro você ver um evento de rap, nem que seja tipo de artista grande, pode ser mesmo de artista local, numa casa de show. Então, acho que o maior desafio, enquanto DJ, que eu enxergo é isso, tipo, de você ter um local ali, que às vezes o seu trabalho está na rua ali, você tenta movimentar ele na rede social, igual você falou, mas de qualquer forma, às vezes as casas de show não acham lucrativo fazer um evento de rap, porque o público do rap é um público que de fato não consome, igual você mesmo falou, a gente está falando
falando sobre uma maioria de público de identidade negra. Então, tipo, as casas de shows contratantes ele pressupõe que um público de elite, um público ali de, tipo, de um eletrônico da vida, de um sertanejo, tem um poder aquisitivo maior, até mesmo para gastar. Não que isso também seja mentira, acho que é um fato mesmo. Só que isso não é o principal motivo que acho que um evento tem que existir. Lógico que tipo, o cara ele tem que pensar no dinheiro dele enquanto contratante, mas assim, será que uma casa de show em si ela vive somente do lucro? Toda vez o cara ele tem que fazer um evento ali assim para lucrar milhões e milhões, às vezes o cara pode fazer um evento ali só para movimentar e fomentar a cultura da cidade dele, com preço às vezes acessível. Hoje a gente vê tipo, determinados eventos de rap na cidade que o valor é 300, 400 reais, assim, tipo, pô, o cara ele é fã de um artista e assim, o artista dele nunca vem na cidade. Quando vem, pô, o cara ele precisa de tipo, desembolsar, comprar o ingresso no cartão de crédito, porque não vai dar pra ele pagar ali as contas do mês e, tipo, viver, tá ligado? Sobreviver. E ele também não quer deixar de ir, porque ele sabe que se ele não vier, se ele não for nesse evento, a única chance que ele tem, às vezes, de ir pra uma outra cidade, outro estado, pra assistir. E aí você vai ver o mesmo line de artistas que tá rolando com ingresso de 300, lá no Rio de Janeiro, muito maior o evento, e o valor é, tipo, 20, 80. Então, tipo, poxa, como é que lá os caras conseguem fazer, tipo, de uma forma mais acessível, que tem mais gente, e aqui, tipo, o valor é tão exorbitante assim, poxa, não tem 400 reais pra dar pra um evento de um dia, sabe? Tipo, não é uma parada, tipo, viável. Então, é complicada a situação, porque, tipo, você fala, caramba, o cara, ele tá cobrando 500 reais. E aí você vê online, não tem um artista de cidade, tipo, ele coloca 5 artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas ele não coloca um da cidade. Então, tipo, poxa, será que colocar o artista X não é a mesma coisa que colocar o artista Y? Então por que eu tiro esse X aqui, deixo só o Y, o dinheiro que eu vou investir nesse X, eu trago ele em outra edição e tipo, complemento com os artistas aqui, coloco mais DJ, coloco tipo, os MCs daqui da cidade mesmo para tocar, porque ele já iria ganhar o dinheiro dele e ele consegue às vezes colocar um valor do ingresso mais barato. Então assim, a conversa em si também com o contratante é sempre muito complicado, sabe? Tipo, aquele rolê, pô, quanto que você consegue tocar, será que você consegue fazer 6 horas por 100 reais, 2 horas, tipo 200 reais para tocar aí todas as horas, tanto na entrada quanto no meio, toda vez que precisar. E assim, pô, não é legal isso, sacou? Tipo, é um trabalho, sacou? Você tá, tipo, você não pode colocar preço no trabalho dos outros e muito menos mostrar o como que o cara tem que trabalhar. O cara ele vai te dar a proposta dele e, tipo, cabe ao cara aceitar ou não. E lógico que, tipo, hoje a gente também não tá num patamar de recusar várias coisas, então a gente sempre tenta ser o mais maleável possível. Só que ser maleável não quer dizer, tipo, ser bobo, ser otário. Então, tipo, eu não vou sair da minha casa e enfrentar, sei lá, uma Deus Deste da vida pra parar lá no terraço pra ganhar 100 pontos, ficar 30 de Uber pra voltar pra casa e mais 10 no salgado e, tipo, chegar, sei lá, pro meu pai e pra minha mãe e falar, toma aqui. Toquei 4 horas e ganhei isso. Pô, desculpa aí, me dando que eu preciso comprar uma cerveja no final de semana, tipo, não dá. Então é muito complicado, tipo, ninguém tá pedindo pra ser pago pra comprar um carro, pra comprar uma casa. Mas assim, pô, que seja uma condição pelo menos digna, sabe? Acho que isso daí é um dos maiores, se não o maior desafio pra gente enquanto DJ e também pros MCs. E assim, eu coloco até agora no ponto mais dos MCs também, porque, como falei, toquei ele um pouco. E, poxa, o MC pra ele lançar a música dele na rua, não é simples, só que tipo, os meninos têm que gravar esse clipe, que hoje o público pede essa parada mais visual, então tipo, não adianta só colocar a música e o cara não tá clipe, porque o cara vai fazer outra coisa, ali mexer, sei lá, na rede social dele, não vai entender o que tá se passando. Então assim, o cara tem que fazer uma produção musical legal, tem que pagar um beat ali pro produtor, ele tem que pagar um estúdio ali pra gravar a música dele, tem que dar um jeito de colocar a música pra monetizar nas plataformas de streaming. Então, tipo, é muito rolê pro cara lançar uma música, tipo, é como se fosse um parto. É uma parada difícil pra caramba pra ele chegar e falar, poxa, tomei minha música, tá na pista, e o cara fala, pô, sei lá, não acho legal, só que, tipo, você quer tocar? Pode tocar. Mas, tipo, vou te dar uma de braço, tipo, é uma ajuda, tipo, eu tô te ajudando. Olha só a quantidade de gente que tá aqui e vai assistir seu som. Mas, tipo, beleza, acho que esse é o maior desafio hoje na cidade. A cidade não respeitar os próprios artistas hoje que ela tem. A ponto de, tipo, tem uma frase na música da RT que fala: o melhor MC que eu conheci hoje é Porteiro, que, tipo, é o Rato.
O Rator, tipo, é uma das maiores, assim, referências mesmo. Eu parei, assim, idade com a gente, mas assim, sabe quando você olha pra pessoa que você vê que ela tá muito à frente do tempo dela e vê o cara fazendo cada música que o Rator lançava? O Rator, ele cantou várias músicas aqui no Cantinho do DCE. Tem música dele que chama Mente Doente, que tipo, é uma letra foda. Tem uma música que ele fez com Ed, que chama Sonhos também, que pô, você ouve sonhos, você quer chorar. E assim, ele não foi recompensado, ele não teve como viver de rap, de hip hop. E assim, teve um filho, casou e ele viu as contas chegarem, a vida real bater. E assim, teve que arrumar um emprego. E aí, tipo, eu choro direto quando eu ouço essa música. Pô, o melhor MC que eu conheci hoje é Porteiro. Como é que um cara tão foda, com tipo, uma letra tão incrível, a cidade não valoriza, o próprio público da cidade não valoriza o cara, ao ponto do cara ter que desistir da arte dele para poder se manter, para poder manter ali a casa, ajudar as contas, ajudar o filho a ter uma qualidade digna, tipo, a uma qualidade de vida digna. Tipo, será que esse cara, quando o filho dele crescer e o filho dele falar que quer ser rap igual o pai dele era, ele vai querer deixar o filho dele ser? Tipo, será que ele vai querer que o filho dele tenha o mesmo sofrimento que ele passou? E, tipo, isso é indignante, sabe? Complicado demais. Toda essa fala, você traz várias pessoas contigo, né? Nunca tá sozinho. É sempre um processo de comunidade, tá se apoiando. E aí eu queria entender também sobre você falou que você acha que é um grupo antes de sinais, mas esse crescimento coletivo, sabe? Se você faz parte disso, existe. Cara, não, Sinopse foi uma parada bem de adolescente, sabe? Tipo, era aquela parada de boy band. E aí, tipo, igual eu falei, tinha necessidade de fazer música ali, tinha uma parada pra falar. O Marcelinho ele já tinha umas músicas, eu sempre gostei muito do trabalho do Marcelinho. O Kelvin também fazia as paradas dele. E assim, eu era sempre o cara que falei, beleza, vamos aí. E saí escrevendo. E aí, tipo, se ficava bom, os caras falavam, se ficava ruim, fazia de novo. E aí a gente criou essa união, mas aí depois, assim, igual eu falei, a vida adulta chega, as contas chegam, os boletos chegam, cada um começou a seguir do seu lado e acabou que eu optei por continuar. Os meninos eram desistidos ali em algum momento, eu optei por continuar, até porque foi isso, eu parei de cantar e comecei a seguir mais como um DJ. Então pra mim tinha uma oportunidade maior. Então assim, era mais fácil eu ter uma oportunidade de tocar numa casa de show, que eu posso me adaptar e tocar o estilo mais que a casa pede, igual o exemplo lá do Music, eu toquei Black Music, fui chamado pra tocar uma banda que faz um especial do Tim Maia, então tipo, fiz um show só, voltado para músicas ali da época do Tim Maia. Mas o cara que ele é MC, ainda mais de rap, sacou? Tipo, ele vai ter as músicas dele, você não vê MC fazendo cover, tá ligado? De alguma parada. E também não faz sentido, se o cara tem tanto pra falar, sacou? Deixa o cara fazer a arte dele ali, tipo, mostrar a identidade dele. E acabou que eu voltei a ficar mais sozinho ali. Até determinado momento ali onde eu conheci o RT e gostei muito de, tipo, das músicas dele, só que tipo, eu fazia show. Então, tipo, eu gostava tanto que eu pegava as músicas e tocava, só que tipo, era chato, sacou? Era chato, eu pegava todas as vezes e tocava. Todas as vezes as músicas da RT no meu rolê. E aí o Music, ele me deu essa festa, que era Big Boys, eles me deram a data e deixaram eu criar a festa do meu jeito. Eu tinha uma data toda semana lá, que era quinta-feira. Chamava Pista, minha festa. E aí eles sempre me davam um lançamento ali pra eu contratar um DJ. Só que como a festa era minha, eu fazia o que eu quisesse. Então, tipo, eu tentava adaptar, não era muito dinheiro não, tipo, era R$100. Então, tipo, eu tinha que pegar R$50 pra mim, ficar de 10 até as 3 da manhã e achar alguém que aceitava ganhar R$50. Tipo, graças a Deus, todos os meus amigos eram muito legais e aceitavam R$100. E aí eu falei, pô, mano, eu tô chamando essa DJ, sacou? Tipo, deixa eu chamar. MC também, aí tipo, eu chamava o RT pra tocar e aí no final de semana eu falo, pô, não, beleza, o RT já foi semana passada, me chama DJ. Na outra semana veio o RT de novo. Eu comecei a falar com o RT, começa a fazer as músicas porque tá fora. E aí ele fala, pô, mano, chama outras pessoas aí, sacou? Eu falei, pô, mano, mas geral gosta, tá ligado, do som. E aí ele sempre fala essa parada, quando ele fala eu já saio, eu não gosto que ele faz isso, ele vai e sempre bate nessa tela. No show eu não gosto que ele faz isso de fato, ele fala que se não fosse eu, a cidade não ia conhecer ele. Eu acho que isso é mentira, mas assim,
ele fala isso por conta de eu ter conseguido ser uma das primeiras pessoas a ter esse espaço de casa privada. Então, assim, eu poderia fazer qualquer coisa com o espaço que eu consegui, poderia simplesmente não chamar ninguém e tocar, tipo, sozinho. E não fiz isso, quis chamar os meus amigos. Tem uma oportunidade de show que eu recusei. Eu estava conversando até ontem com um amigo sobre isso. Tipo, eu não mudaria isso que eu fiz, mas talvez eu teria feito de uma forma mais inteligente. Alguém da Privilégio me procurou quando eu era menor, tipo, depois ele show dele tinha 17 para 18 anos, falando que ia ter um show do Marcelo D2, e esse me ofereceu uma grana muito maneira. Eu falei, pô, maneiro, só que tipo, tem uns outros MCs aqui da cidade, outros DJs, vamos chamar a galera também. Eles falaram, tipo, a gente não tem uma grana pra chamar todo mundo. E eu falei, não tem importância. Esse valor que vocês estão me oferecendo é muito pra mim, dá pra gente dividir e fazer todo mundo. E eles falaram, pô, mas tipo, o nome que foi cogitado aqui na saladinha não foi o seu, porque você já faz parte do encontro, já tocou em outros lugares, então a gente estava meio que afim só de te chamar mesmo. Então eu falei que, pô, não, então não fazia sentido pra mim, tipo, eu ir numa casa que não tem nada a ver com o público que eu trabalho, com o público que cola nos seus eventos, pra ir sozinho, só que pelo menos se a minha galera estiver lá, pô, que eu consiga pegar ali 5 VIPs ali pra mim, pra minha galera ali, eu vou ver que, tipo, pelo menos o meu público ali, a galera que nunca cola nesse tipo de casa, nesses locais, eles vão estar lá, sacou, velho? Tipo, pô, os caras podem não conhecer o Marcelo D2, não gostar do estilo, que seja, mas, pô, vai ter eu e outras pessoas ali que os caras vão ver. E aí, tipo, eu recusei essa proposta porque de fato não fazia sentido pra mim ter o dinheiro, mas não ter os meus amigos ali do meu lado, que foi simplesmente quem sempre me deu moral, sempre colocou ali num patamar de tipo, pô, não para não, continua. E aí, tipo, quando eu tive a oportunidade também de chamar eles, eu queria sempre chamar. Então, tipo, essa parada que eu falei sobre o RP, eu sempre chamei ele, sempre tentei ajudar ele. A gente deu uma afastada em determinado momento, que eu estava mais focado no trabalho. Ele fez parte do coletivo lá dele, o Eiro, com o Érico, com a Tainá, com o Marcelinho. E aí, em um momento também acabou. E aí, quando eu já estava lá no Motivo, trabalhando em Milhão, ele foi, me ligou e falou, pô, tem um show do Jonga no Capitólio tal dia. Precisava de um DJ, velho, vamos voltar a tocar. Eu falei, pô, não rola, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Aí ele, pô, sério, eu fiz uma burocracia, conversei com o meu chefe, aí ele falou, não, tá lá. E aí, tipo, eu consegui. Aí desde aquele dia no show do Jonga no Capitólio foi a nossa volta, a gente nunca mais, tipo, se separou. E aí fez mais sentido, porque a gente rodou, não vou falar o Brasil inteiro, a gente fez uma temporada maneira, a gente tocou no Siena, lá no São Paulo, no Sapucaí, o AMB. E aí, pô, foi uma das vezes que eu falei, pô, então isso significa, não é ser artista de verdade, porque a gente já é ser artista de verdade, mas isso significa ser reconhecido. A gente ter ali, tipo, um hotel pra gente dormir, a gente ter ali uma comida, sacou? Tipo, ter água, às vezes ter água já é uma parada maior maneira pra gente, sacou? E tá ali vivendo com outros artistas que, tipo, tem uma condição hoje de vida, uma forma bem maior ali do que a nossa, e falar, pô, a gente não pede nada dessa galera ali. O cara ele pode ser só ter uma mansão, só ter um carro, mas é artista igual a gente, tá no mesmo palco que a gente, sacou? Então eu falei, pô, isso é da hora, eu acho que a gente tem que lutar muito pra isso. Então, tipo, eu sempre desvio muito do assunto aqui, mas em si, enfim, tipo, eu comecei com Sinopse, fiquei sozinho um tempo só tocando como DJ, aí eu hoje ainda tô como DJ, tocando sozinho, mas ainda assim eu trabalho com RT hoje em dia, sacou? Eu fui nesse show e foi a primeira vez que eu tive parado de promoção da RT. Acho que tava tocando da Ricardo também. Sim, o que sempre toca a gente. E aí, logo depois, acho que umas 2 semanas depois, eu fui começar a fazer o carrinho. E aí toquei no assunto, falei, nossa, peguei um show dos meninos, na abertura, peguei uma outra abertura antes. E aí depois eu os meninos e fiquei, caramba, eu nunca tinha escutado só deles. E aí a gente vai trocar ideia depois disso, é muito maluco. Assim. E nesse mesmo dia, dessa coisa do cabelo, o RT veio cá falou, a gente comeu uma cerveja junto e eu o cabelo. Lá no Cidão também. É gigantesco, é muito maluco, assim, isso deve ter Deus. Ainda não moro mais lá, mas eu lembro que essa época do show foi mais ou menos uns 4 anos. É muita loucura, gente. Você estava falando também desses processos de ocupação dos espaços. Hoje a gente conta com outros espaços que são rolados pelo hip-hop, como o Space, as partes do hip-hop, né, do mercado Ars.
E aí você tem chegado essa mudança com algo, tipo, pelo menos agora você temos um espaço para brincar, espaço destinado, com o nosso grupo destinado que vai lá e tá indo para viver, não tá indo. Sim, tipo, tem uma parada muito massa de se falar, só que o espaço do Ice é uma novidade, né? Tem pouco tempo, então, tipo, ver esse espaço sendo de fato consumido ali pela galera, vi que recentemente teve a Batalha dos Meninos Bandeirantes lá, teve o show, se não me engano, da Dona Chapa ontem, né? Sim. Pô, incrível, só que eu acho que é muito de fato importante porque isso motiva os meninos hoje, as meninas a não pararem de fazer a arte que eles estão fazendo. O Space, tipo, ele veio como, sei lá, uma continuidade ali da galera do encontro. Quando o MCs ele se finalizou, teve um ciclo de final, e aí tem muita da gente do Space que fez parte ali, de forma ou outra, ele teve um envolvimento mais próximo do encontro, o Stem, mas então são pessoas ali incríveis e, tipo, eu vejo, a gente já participou ali do Space uma vez, eu ia ter tocando, e ver ali o nível de profissionalismo hoje que os meninos têm, sabe? É muito incrível, tipo, saber que, assim, aquele viaduto ali agora ele já não é mais só um viaduto onde passa carro, é uma identidade ali, tipo, do hip hop da cidade. A gente olha ali, passa, vê as artes, os grafites, e é um espaço que é legal de você estar. Você pode chamar ali seu filho, sua filha, se divertir ali no final de semana. Eu acho que isso é muito interessante. É o que eu falei, se não tem como a gente estar nas casas de show, não precisa. A gente sempre foi um movimento sempre de ocupação, sempre de estar no espaço público. Então vamos dominar o que de fato é de graça, é direito nosso de estar aqui, são as praças, são todos os locais. Eu vim disso, né? Eu encontro a gente fazer um movimento itinerário. Então, tinha dia que a segunda-feira a gente estava com feira, a gente estava na Praça do Benfica, na terça a gente estava em outra praça, na quarta a gente estava na Praça do Valeiro, no Pairu. Então, assim, por que existe a praça se a gente não está fazendo as paradas na praça? E, assim, não é legal que não é todo mundo que consegue, talvez, ir lá na Zona Norte para ir no evento, ou a galera da Zona Norte vinha aqui para o centro da cidade. Então, às vezes o cara ele é doido por uma batalha de MCs, ele só consegue ver na internet porque, não tem nada no bairro dele. Então, se a gente faz no centro, é muito mais fácil, para a galera que mora aqui na região pegar um ônibus para ir para Benfica, é uma vez, sabe? Não mata ninguém. Todo domingo a gente ia lá nas batalhas da Zona Norte quando tinha. E assim, era algo que o valor voltava e falava, tá tarde. Mas, velho, se a gente não for, quem que vai estar lá além dos meninos da Zona Norte? Será que os meninos vão continuar fazendo? E tem que continuar fazendo, porque, é a região deles ali, sabe? Fica um polo ali bem meio que separado territorialmente da cidade. Mas, assim, não é porque é separado que tem que ser desunido. Então, é muito interessante ver os meninos da Zona Norte consumindo esse espaço. É muito interessante ver toda a movimentação. Eu sempre falo da RT, a gente está sempre andando lado a lado. A gente foi na inauguração da Praça lá do Arábio, que teve recentemente, ele é de lá. E assim, ver a Denilde lá fazendo, toda a Denilde é uma pessoa incrível que, até hoje ela está ali batalhando, fazendo parte da cultura, mostrando que, é importante fazer outra preocupação, é importante encher o saco da galera que tem como fazer de alguma forma, que, o movimento ele seja mais importante para a cidade, que ele seja valorizado. Então, eu vi lá na praça várias pessoas fazendo arte, eu falei, o RT falou comigo, poxa, esse espaço aqui estava jogado nas traças, só que não tinha nenhuma iluminação, era um local onde tinha usuário de droga e hoje, eu nunca achei que eu ia ver isso no meu bairro, criança brincando, gente consumindo ali, comida, a galera, os ambulantes vendendo as paradas dele, e arte, a galera jogando futebol na quadra. E eu falo, velho, como é que a galera não acha que isso é importante? Isso daí é de ser valorizado pra caramba. Se fosse épocas atrás, independente assim de questão política, mas em prefeitura, em governos anteriores da prefeitura, talvez isso daí não estaria da forma que está. Então, é muito importante ver que quem está hoje no poder aqui, de alguma forma, na administração pública, está dando esse valor para a cidade, para os meninos, para os jovens aqui, sabe, dessa cultura. Então, assim, ter o Space é uma parada muito incrível, que eu fico, incrédulo como a parada não para, como os meninos estão felizes de fazer, como a galera tá indo, sacou? E agora o espaço da Ice também, ele ser lembrado é algo, incrível também, a galera tá ali consumindo.
é importante também pra galera que tá chegando hoje, que não conhece essa galera, entender quem é Diagal, quem é Ice, qual a importância do PZP, sabe? Tipo, de todo mundo que veio antes deles e que veio antes de nós também, sacou? Tipo, eu vim de uma transição, tipo, teve muitas pessoas que fizeram bem mais coisas do que eu fiz, muitas pessoas que têm um cenário muito mais relevante do que eu. E assim, é importante pra mim que as pessoas, as gerações futuras, saibam quem foram essas pessoas, para não deixá-las morrer em esquecimento, porque pô, foram pessoas fodas. Então, ver esse espaço do Ice ser tipo, um espaço de ocupação no hip hop, da cultura preta ali, e ter o nome dele, tipo, poxa, é algo incrível, que tipo, acho que do lado de cima ele tá muito feliz e nunca imaginava que ia acontecer uma parada dessa, tá ligado? Você tocou no assunto do poder público, né? E da AD, que é maravilhoso, assim, não consigo numerar uma entrevista das que a gente já fez até agora, de alguém que tem tocado no nome dela, né? Sim, importância em cabeça a UFC, né? Primeiro episódio com ela. E é gigantesca a atuação dessa volta, né? De fato, para a periferia, você deixou isso muito claro na sua fala, sabe? De ocupar o espaço central, mas também dar algum desses outros espaços na periferia da cidade, a ocupação da própria Zona Norte e afins. E também essa movimentação do poder público, né? Você teve em outros momentos, né? O show de jogo, por exemplo, a gente não estava, não tinha elegido ainda para a galera, nós estávamos no governo público. Então, eu queria ver como você enxerga essa transição, sabe? Você, desde o começo, você estava olhando essas atuações, você estava fazendo essa implementação já política, já estava nessa seara. Como que isso aconteceu, assim, para você? Como que você sente essas transformações? Pô, então, acho que a transformação em si é muito nítida, sabe? Você consegue ver quando eu falo assim, política em si, eu não estou falando só de prefeito, estou falando do vereador, e você consegue ver quem que você está elegendo, o que a pessoa ali, ela está disposta a fazer. Então, tipo, quando a gente sofre por uma má gestão, meio que, tipo, é triste porque, tipo, quem colocou essa galera aí é a gente, sacou? Então, tipo, no meu bairro em si tem uma galera que vota sempre no mesmo vereador que, tipo, que eu questiono o que tá votando nele, né? Porque, tipo, o cara consegue alugar ali um espaço pra fazer o aniversário de 15 anos da minha filha. Eu falo, pô, beleza, mas a sua filha é a única pessoa do bairro inteiro, o que esse cara tá fazendo pelo nosso bairro em si, sabe? Tipo, e aí, tipo, será que quando você precisar, sua família precisar ali, que, tipo, uma parada de saúde, esse cara ele vai estar ali lutando para tirar o seu filho, sua mãe, o seu parente da HPS para colocar ele num hospital de qualidade, ele vai movimentar, tipo, fazer uma reconstrução ali no posto de saúde do nosso bairro. O posto de saúde do meu bairro tá jogando as traças ali do lado de um monte de usuários de droga. Então, tipo, eu não sinto a vontade de, às vezes, minha mãe passar mal e ela ter que, tipo, acordar às 5h30 da manhã para estar lá, sacou? Então, tipo, quando houve essa mudança de governo, dá pra ver, e tipo, quando eu falo isso, não dá pra ver só da forma da cultura não, mas tipo, onde houve mudança de muitas das coisas. Eu vi, tipo, você olha assim, da forma que tá, a reforma que tá sendo feita, tipo, a iluminação da cidade inteira, tipo, é muito seguro hoje se andar. Às vezes, eu lembro antigamente, quando a gente não tinha Uber, nem nada, tipo, nem dinheiro, às vezes eu dava para os meninos, eu tipo, tinha medo de passar do mergulhão para ir para minha casa. Tipo, a gente ficava na rua até de madrugada esperando um ônibus, porque tipo, era muito mais seguro virar a madrugada na rua do que às vezes andar sozinha até na nossa casa. E hoje, pô, eu ando tipo, no mergulhão até com o celular, com flash sem fantasma, tem câmera de segurança, então tipo, as feiras da cidade, tipo, se eu não me engano, na Avenida Brasil ali, a feira de domingo, tem um espaço ali para a criançada dar um rolê, tipo, brincar em si. Então, tipo, todo o espaço público eu vejo que teve uma melhoria. Os artistas em si da cidade, você vê a própria prefeitura, como ela está pintada, tipo, com a arte de todos os grafiteiros aqui, todo mundo que de fato tem que fomenta a cultura. E não só isso, tipo, a gestão em si de tudo, sabe? Tipo, algumas facilidades, igual essa parada que, tipo, pô, domingo, feriado, você não paga pra andar de ônibus, pô, então eu achei que isso nem ia ter muita mudança e hoje quando eu vejo, tipo,
a criançada lá no meu bairro descendo, só pra às vezes poder ir em algum outro lugar, descer numa memória ali pra dar um olho na praça, levar tipo, a criança pra ir pular rua. Eu olho, tô na minha rua às 10h30 da noite, eu vejo o ônibus lotado. Às vezes eu acho estranho porque eu sempre vejo vazio, mas só, pô, é de graça, né? Então a galera tá aproveitando legal, assim, pô. Então, tipo, é muito interessante essa parada, tipo, falando de novo da inauguração da Praça Alvarado. Eu estava conversando com uma pessoa lá que estava pela frente também de lutar por isso. A pessoa falou que está tentando ver junto com uma, eu não sei qual secretária em si, mas de conseguir colocar uma rádio comunitária lá no bairro, onde fica tocando tipo, todo momento alguma música, onde fica falando sobre as ofertas do comércio local, tipo, dando notícia em si. Eu falei, caramba, tipo, que nunca ninguém pensou nisso, porque qualquer dificuldade de fazer essa parada. E ao mesmo tempo, nesse local, vai ter um estúdio ali para fomentar que os meninos que queiram fazer arte, tipo, cantar, ser MC de funk, de rap, seja, eles consigam ir lá e gravar e, tipo, não pagar por isso, ser algo gratuito. Então, tipo, quando a gente pensa mesmo em questão de governo, dá pra ver quem que tá lutando pela uma cultura mesmo, tipo, independente, uma cultura negra, quem se importa de fato com a gente, com quem só tá ali pra, tipo, ficar 4 anos enchendo o bolso de dinheiro, e, tipo, tanto faz como tanto fez a cidade. E a cidade ela sempre foi muito abandonada, então, tipo, tem uma pessoa hoje que veio do setor da educação ali, foi reitora da cidade, sabe de tudo que, tipo, os estudantes eles têm a dificuldade, não deixar, tipo, a cidade morrer e fazer a diferença, tipo, o que foi feito hoje na cidade há pouco tempo é algo que, tipo, se pegar 3 eleições, juntar todos os mandatos, não foi feito nem metade. Então, tipo, é algo muito importante, algo que a gente tem que parar e pensar. E deixar, tipo, às vezes a questão de partido de lado, falar, poxa, depende de qual partido a pessoa é. A pessoa está trazendo benefício, não só para mim, mas para todo mundo em conjunto. Então é isso. Então, tipo, a pessoa pode ser do partido X, Y, Z. Se a pessoa está, tipo, lutando pela cidade dela, é o que é importante. Então, pelo menos acho que hoje, enquanto cidade, a gente está bem regada de uma prefeita boa, fazendo um bom trabalho. Alguns vereadores também fazendo um trabalho ótimo, outros nem tanto, mas assim, os que não tiveram fazendo um trabalho bom, é bom a galera pensar e ver se vale a pena votar de novo. A filha que fez 15 anos, daqui a 4 anos vai fazer mais 15. Não faz mais 15. Que adiantou. Assim, vocês estão nomes na vida mesmo, é muito importante. Meu eixo de pesquisa é a política cultural da Jane Cruz, for a parte dos meus 4 anos em governo da Margarida. E é muito importante isso também, assim, na relação da mulher à frente. Eu acho. Fico observando de fato algumas coisas mudaram, e aí a gente tem entendido também que a conversação fundamental fez, sabe? A gente vê que as coisas, de certa forma, elas estão caminhando, elas estão entrando no eixo. Nessa movimentação que você falou, né, a gente acabou voltando agora na filha de 15 anos, não com o hiperfoco do 15 anos da garota. Mas, como você sente, assim, a população venezuelana, não só dentro do seu bairro, existe esse senso de pertencimento, mas fora disso, como você enxerga a evolução do hip hop, do rap, sabe, da cultura em geral, dentro da população venezuelana, que é uma população extremamente conservadora. Como que você vem assistindo para esses estudantes? Sim, tipo, dentro do hip hop em si, eu acredito que hoje teria meio que uma oportunidade de aceitação maior do que em tempos atrás. Igual eu falei, tipo, teve evento que a gente fez aqui, uma comemoração, eu esqueci agora qual que era a data de aniversário, mas a gente fez um evento muito incrível, a gente iluminou esse DCE inteiro, a gente, tipo, lavou ele, pintou com o nosso dinheiro, sabe, tipo, a gente tinha um barzinho ali, independente de onde a gente ia, pegava água, refrigerante, cerveja no Bahamas, pegava o nosso dinheiro, vendia pra galera, e todo o valor que a gente pegava, a gente não colocava o dinheiro no bolso, a gente reinvestia no próprio DCE, porque assim, não tinha ninguém que faria isso. Então a gente fez um movimento muito legal aqui nesse espaço, e aí teve um evento que a gente chamou uma galera de fora, lá de BH, o Lojinho estava nesse evento, e assim, no ápice do evento,
a polícia veio e cortou a energia, falando que a gente não poderia continuar, porque assim, a gente não tinha alvará, não tinha nada do tipo para ocupar o espaço que a gente estava ocupando, que pô, é federal, sabe? E assim, não era algo que era novidade, a gente já tinha, sei lá, já quase um ano que a gente ocupava, a gente tinha os dias. Só que, por algum motivo, acho que como era uma edição especial, deu uma movimentação maior de pessoas, a polícia achava que tipo, tinha várias coisas acontecendo errado aqui, não podiam entrar. Então, assim, acabou com o evento no ápice dele. E aí, mesmo assim, a gente não desistiu, a gente desceu todo mundo a pé, foi lá para a Praça São Carlos e continuou o evento ali. Tem até um vídeo do Leginho batalhando com o Old. Aí esse vídeo é justamente a gente descendo e indo lá para São Carlos, fazendo a batalha a capela, aí tem o Jack tocando flauta, não sei quem, mas a gente também está tocando, fazendo beatbox. Então assim, sempre foi muito difícil para a gente ter essa aceitação tanto da população da cidade em si, mas também quanto das autoridades. Eu lembro que tipo, era uma burocracia de dar nada para a gente conseguir fazer um evento na praça. A gente tinha que ir no batalhão ali da Praça de Estação e pedir meio que uma autorização. A gente dava um burlado ali das leis, porque tipo, a polícia sempre mandava a gente ir na prefeitura pegar um alvará. Só que assim, a gente tinha que pedir isso com 20, 15 dias de antecedência, só que a gente fazia uma roda toda sexta. Aí a gente lendo, a gente deu uma olhada ali na Constituição, viu que tinha um artigo lá que, se não me engano, era artigo 5º e 6º, que tipo, dava uma brecha ali, que era só a gente entregar uma documentação mostrando para qualquer, tipo, como é que fala? Qualquer órgão público de segurança que a gente vai ocupar um espaço ali de forma pacífica. E aí o órgão de segurança não necessariamente precisa ser prefeitura, mas sim polícia. Então, tipo, a gente começou a ir no comandante do batalhão, eu lembro que eu liguei no 190 e perguntei qual era o nome do comandante do batalhão, a mulher falou, eu desliguei, e aí eu cheguei cheio de propriedade, falei que quero falar com o comandante Evangelho, e aí, tipo, um cabo chegou e me parou, o que você quer falar com o comandante? Aí eu falei, não, por causa disso. Ele falou, não, era a prefeitura, na hora que eu tirei o documento, aí ele olhou assim pra mim, eu era novinho, eu falei, nossa, ele não vai bater, não tem de idade. Aí ele, tipo, deixou ele subir. E aí, tipo, a gente tava na frente do comandante e falou, pô, ele tem duas opções, falar não, quem já sabe que pode ser que fale, ou falar assim, ele deu uma lida, deu uma relida, ele falou, tá, beleza, assinou, a gente fez. Aí na outra semana a gente fez de novo, ele falou, quer saber, vocês só estão aqui toda sexta-feira, a gente vê que vocês não tem problema nenhum, não traz problema nenhum, e eu não tenho que fazer nenhum deslocamento de viatura, porque vocês estão na porta do batalhão, traz os documentos de todos os cestos do mês que eu vou assinar todos, aí, tipo, fica elas por elas. Então, tipo, foi um momento que foi assim, algo revolucionário pra gente, porque a gente não achou que a gente ia ter essa facilidade da polícia, sabe, de tipo, facilitar o processo da arte, ainda mais preta, da cultura marginalizada. Então, às vezes, o MC ia na batalha e falava uma coisa da polícia, falando, calma que sim, tipo, falando lá falando mais baixo, falando depois. Porque eles são com a gente. A gente ficava com esse pé atrás ali, mas assim, é algo que a gente só conseguiu também porque a gente deu uma estudada. Quando que eu ia ler a Constituição para saber de alguma coisa, se não fosse para bater de frente e ele falar, não, eu estou dentro do meu direito enquanto ocupante do espaço público, sacou? Tipo, não estou fazendo uma algazarra aqui, estou fazendo uma movimentação de uma cultura. Tipo, você olha, tinha vários meninos ali, sacou? Tipo, crianças mesmo vendo, se divertindo, sacou? Sem nada de errado. Então, ao redor a gente sempre teve essa dificuldade de uma aceitação do público em si, tipo, e do poder ali, tipo, ali quem mais fazia segurança. Então, a gente sempre teve essa dificuldade de conseguir fazer os eventos. Hoje, eu acho que, tipo, já normalizou isso um pouco. Acho que talvez com essa questão da mídia, de tipo, tudo você coloca em uma câmera e começa a filmar, é algo que hoje talvez a galera tipo, tenha até um pé atrás em como reagir, em como ter algum tipo de atitude. Então, acho que hoje, teoricamente, está um pouco mais aceitável essa questão. Eu sei que o menino da Vibe, que é o representante da Batalha do Bandeirantes, ele tem ali um probleminha, vez ou outra, com a própria população do bairro dele. A galera não aceita muito bem a Batalha do Bandeirantes, sempre tenta tipo, fazer alguma coisa que pare, ligar para a polícia para falar que está tendo uso de droga, algo tipo. Onde lá você vê que tipo, a galera é muito juventude mesmo, você não vê a mesma galera que você tem encontro, que é a galera mais velha, então tipo, a chance de o que está sendo dito é totalmente em verdade, sabe? Tipo, é nítido, tipo, beleza, se tipo, a galera que tá ligando acha que tá acontecendo isso mesmo, que
que seja o trabalho da polícia lá, averiguar e ver que não está tendo nada de errado, tipo, deixar os meninos fazerem o trabalho deles, porque, tipo, não é todo dia, é uma vez ali, sacou? Tipo, sempre respeitando o horário, tipo, pô, você está incomodando a vizinhança? Por que os bares ao redor não estão, sacou? Os bares onde todo mundo bebe, começa a falar uma falazada alta. Então, tipo, será que de fato o incômodo é com o som ou é com quem está tipo, fazendo o espaço ser usado? Será que é tipo com as batalhas, o rap ali, às vezes os meninos falando? Tipo, é tipo, isso é a música. Você vai ver o cara ali que está reclamando, é um cara que tipo, ele odeia funk, ele odeia rap, ele odeia tudo. Mas ele acha que a música clássica, que não sei o que lá, o Beethoven, é música de verdade, né? Essa tipo, é tudo ruim, sacou? Então, tipo, sempre vai ter esse tipo de galera. Acho que com o passar do tempo essa galera tá sumindo, sacou? Tipo, de fato rotina. Tipo, os meninos hoje que andavam comigo antes no encontro, faziam as paradas, hoje eles são pais, hoje as meninas que andavam comigo são mães. Então, tipo, essas pessoas não vão deixar acontecer o que os avós ali delas, ou até os nossos pais faziam no passado, que às vezes reclamar de algo que, tipo, não é de se reclamar, tipo, é só de aceitar, só que tipo, ninguém tá fazendo mal pra ninguém, todo mundo só tá querendo tipo, curtir, só que, tipo, fazer a própria arte pra não ficar preso ali dentro de casa, tipo, às vezes só mexendo no celular, só vendo umas porcarias da vida, então tipo, ocupar a praça hoje acho que é uma parada tão legal, sabe? Tipo, ver um menino que às vezes podia ficar ali num Twitter da vida, vendo um montão de besteira, só jogando joguinho, ele vê que, tipo, às vezes ele até gosta de rap, só que ele só vê na internet, e eles nem sabem que tem ali do lado da casa dele, sacou? Tipo, ele pode ver ao vivo, ele pode às vezes se arriscar e, tipo, batalhar igual eu e não dar certo, mas assim, é importante hoje a gente batalhar, quem tem, tipo, acesso a esse espaço, batalhar e mostrar para quem está colando esse espaço o quanto é importante para eles valorizarem, porque tipo, também se o exemplo do menino da Vibe, se só o menino da Vibe reclamar e botar a cara na rede social, ele não vai fazer nenhuma diferença, mas agora todo o público que gosta do que ele faz e tipo, mostrar que de fato não aceita isso e continuar ocupando e continuar incomodando, eu acho que isso vai fazer diferença para que tipo, a polícia ou quem seja ou quem quer que seja, a vizinhança, consiga tipo, aceitar e falar, não tem jeito, esse menino espera para incomodar, de fato eles vão incomodar até a gente aceitar. Então que a gente aceite eles já de antemão, entendeu? Vamos se adaptar. Ainda, né, como eu estou falando nesse assunto, eu estou falando do trabalho da nova geração. A de certa forma você também está nesse sentido da nova geração, agora eu própria gente, o Chino também era daqui, né, na Palmaia. Ele voltou recentemente agora. Como que você enxerga a sua geração e esses frutos, sabe? Poxa, eu acho que eu sou meio que abençoado de estar na geração que eu tô, porque igual eu falei, eu consegui, eu não sou da primeira, a gente, no rap a gente fala sobre o número de gerações, sabe? Eu não sou da primeira ali, eu tô ali entre a segunda e terceira, então tipo, ter conseguido estar ali ao lado do Ice, de tipo, conseguir trabalhar ali com ele. O Ice fazia um evento muito incrível que é o Adoro Minha Vida, sabe? Que era tipo passando também do espaço. Eu lembro que a gente fez um evento muito incrível ali no Vitorino Braga, ali na praça de skate. E, pô, ver e fazer parte disso também é incrível, sacou? Lógico que eu nunca imaginei perder ele da forma que a gente perdeu, assim, do nada. Então, tipo, doeu pra caramba pra gente. Mas eu sempre, acho que desde quando eu entrei, eu sempre quis aproveitar muito quem era mais velho ali, porque eu sabia que em algum momento aquela pessoa já não ia estar mais ali. Eu não falo nem em relação à vida, mas assim, em questão mesmo de, tipo, às vezes desistir, às vezes, tipo, focar em outras coisas. Então, tipo, o Ice é um dos pilares ali, é alguém que eu tive uma relação muito boa. Tentei ele absorver o máximo possível e, tipo, ele não era incrível só enquanto artista, mas assim, ele era como se fosse um pai real para todos nós, sabe? Tipo, um apaziguador de conflito gigantesco, de às vezes chegar num bairro e outras pessoas ali do bairro em volta ao conflito, ele fala, ó, eu tô fazendo o meu movimento aqui, é de hip hop e tudo mais, não tem briga aqui, então, tipo, se aceitem, depois se vocês quiserem fazer sua diferença é depois, mas aqui não, aqui tem garotada e tudo mais, então, tipo, ele tinha esse poder de, tipo, você olhar e falar, pô, não vou fazer nada de errado com esse cara, tá ligado? Eu não vou, tipo, errar, pô, eu não
vou estar, tipo, fazendo algo ruim e triste, tipo, pra uma pessoa tão incrível. Então, tipo, ele é uma das minhas ali, referências ali, enquanto entrada do hip hop. O Old é um cara que eu falo assim bastante também, que foi um professor zaço. E ele tá ali nessa segunda geração ali. E sei lá, tipo, eu considero, você perguntou, tipo, como que eu vejo, assim, todas essas gerações, e como eu vejo essa geração que eu vivi, que eu tô, foi, tipo, de fato uma geração que, não gosto de falar sobre melhor que eu, porque foram gerações diferentes, mas é o que eu falei, eu quero que essa geração que esteja agora, que veio depois da gente, não desista, mas também saiba ver de uma forma histórica o passado da cidade, porque às vezes vê uma pessoa que ela está fazendo parte de uma roda, mas assim, ela não conhece às vezes os caras que estão ali de jurado, às vezes o Breaks, o BK tá ali de jurado, e tipo, pô, quem que é esse cara? Poxa, tipo, você não tá fazendo o dever de casa da forma correta, sacou? Eu não ligo de chegar numa roda e tipo, ninguém saber quem eu sou, eu até prefiro, porque tipo, sou um time saço. Mas assim, eu, o menino da Vibe, é um cara que sempre fala, gente, hoje a gente tá com os tios aqui do rap e tudo mais, a galera que fez parte aqui antes de mim. Então, eu tenho quase 30 anos, então de fato eu não tô falando mentira. Mas assim, a nossa geração ali, que entrou ali naquela época de 2010 para 2011, é uma geração que estava com muita sede de fazer as coisas acontecerem. E eu falei, não por dinheiro, tipo, a gente nunca imaginar que daria pra ganhar dinheiro com hip hop, com rap ali. Isso daí era coisa tipo de Rio, São Paulo. E assim, quando eu falo de ganhar dinheiro, independente de ser com show, seja com lei de incentivo, tipo, a gente achou que era uma parada muito fora da curva ali. A gente só fazia mesmo porque, tipo, era isso, velho. Tipo, a gente gostava e tinha que fazer. E a ponto da gente começar a falar, pô, não, beleza, vamos fazer também de uma forma profissional, uma forma legal, se der dinheiro, ok, se não der, a gente tá com uma arte aqui, só que tipo, a gente tá com um material incrível que tipo, ele vai se perpetuar. Então hoje, tipo, se a gente colocar no Google Rap estourando, tem uma playlist lá só com nomes e, tipo, de artistas incríveis, só que, tipo, que hoje não estão mais tão cantando, mas tipo, de fato fizeram uma arte incrível na época que a gente estava ali trabalhando. O Nescau é um cara incrível também, sabe? Tipo, ele é do movimento Facção Homens Sagaz, junto com o Lúcio Stug, que pô, é um tiozinho, o Lúcio Stug, ele passa 60 anos e ele continua do mesmo jeitinho dele. Recentemente ele estava no show nosso, eu fiquei feliz de ver o Lúcio deve ter, sei lá, mais de seus 50, você olha pra ele, ele tá pô, mais bem inteiro do que eu. Então, tipo, são pessoas ali que chegaram antes da gente, a gente tipo, considera essas pessoas pra caramba, pô, a ponto de chegar e dar a benção, tá ligado? Falar, pô, obrigado por estar aqui, sacou? Tipo, ser considerado mesmo. Quando eu vi o Lúcio lá no show que a gente fez, no Contra, eu falei, caramba, mano, o Lúcio, velho, tipo, o Lúcio já é coroinha, mano, a parada que é 2 horas da manhã, o cara tá aqui, sacou, velho? É muito foda isso. E, tipo, a gente sempre foi muito grato por tudo que a gente conseguiu construir, todas as oportunidades que a gente teve, a gente continua sendo muito grato e, sim, também, qual que é a palavra certa, assim dizer? Também feliz de, tipo, ver que a parada não acabou com a gente, sabe? Tipo, eu tive muito esse medo de, tipo, pô, será que agora, essa geração que tá de TikTok, de, tipo, todo mundo quer ser trapper, todo mundo quer ser artista famoso, será que vai ter alguém, de fato, que vai querer continuar fazendo, tipo, dança, ser b-boy? Será que a galera vai continuar querendo fazer grafite? Será que a galera vai continuar querendo fazer batalha? Será que vai ter gente querendo ser DJ? Sei, tipo, tem, velho, tem, tipo, o Everton, mano, ele dá oficina de DJ, então, tipo, tem um espaço aqui, no final do Getúlio também, agora eu esqueci o nome do espaço, mas, assim, tem a galera que dá aula de b-boy, então, tipo, quem quer hoje tá sendo possível ter isso. Tem gente para instruir, coisa que a gente antes não tinha, tipo, uma escola, uma oficina de, tipo, de hip hop na cidade. Hoje, tipo, a galera faz, tem por conta própria, tipo, se algum órgão não oferece, os próprios meninos eles vão e fomentam a parada ou tentam procurar também os órgãos para que isso aconteça. Então, tipo, acho muito maneiro essa geração de hoje estar podendo ter acesso a isso, que é algo que na minha geração não existia, porque, tipo, ou era a gente fazendo o que a gente quer fazer, ou tipo, não vai existir.
Existe só em outras cidades, lá nas capitais, no polo ali, Rio, São Paulo. Mas assim, basicamente é isso. Acho incrível a geração que a gente tá, acho muito incrível a minha, e mais que incrível, tipo, a geração de ouro é a geração que veio passada que, tipo, fez a cidade ser o que é, fez a nossa cultura não morrer, sacou? Então, tipo, é muito importante ter esse agradecimento a quem veio antes da gente, sacou? A nossa educação é independente, né, gente? Veio deles, fazendo vocês estão deixando pra frente. Foi muito assim, maravilhoso falar com vocês, estão sendo muito profundo, sendo uma pergunta, cara, satisfeita, contemplada, é gigante. Claro, cada coisa que eu ouvi aqui, eu já te admirava antes, mas, nossa, estou sem palavras, de verdade. É muito bom ser pessoas da nossa faixa etária, da nossa produção, sabe? E você citou várias pessoas que você viu prestar à frente do seu tempo, e eu te juro como pessoa que também está à frente do seu tempo. Foi um prazer. Obrigada pela disponibilidade, se deixar de disposto, sabe? Por ter doado um pouquinho do seu tempo, de todo o seu conhecimento para a gente. E assim, eu tenho uma pergunta agora, que dói um pouco, sabe? Realmente comparações, que eu quero encerrar com chave de ouro, que é o que é o hip hop na sua vida? O hip hop na minha vida, tipo, eu vou falar que ele significa tudo, porque quando eu penso no hip hop, quando eu penso na minha vida sem hip hop, eu não me imagino fazendo qualquer outra coisa que seja, sabe? Tipo, por mais que eu tenha hoje o meu outro trabalho, por mais que, tipo, eu gosto de várias outras coisas, eu não, tipo, me vejo vivendo uma vida onde eu não tivesse feito tudo que eu fiz e onde eu não tivesse conhecido toda essa galera que a gente falou aqui, que eu conheço. E assim, pra mim seria uma vida totalmente triste se, tipo, eu não tivesse conhecido cada pessoa que fez parte da minha vida de uma forma mais passageira, ou que faz parte até hoje em dia. Então, tipo, é muito enriquecedor todas as experiências que eu tive com todas as pessoas, com todos os locais. Igual no início, quando eu cheguei aqui, comecei a olhar, parecia tipo uma criança, olhando o brinquedo, falei, nossa, que espaço lindo, como é que ele tá? E, tipo, ver que há anos atrás eu tava aqui, tipo, povoando, fazendo a parada acontecer com várias pessoas de vários gêneros diferentes, que independente se só hip hop, a galera do rock frequentava aqui pra caramba também. Então, tipo, ver essa galera toda unida, tipo, em conjunto, ver a gente ocupando tudo que a gente ocupou, ver pessoas ao meu redor, tipo, fazendo hoje o que estão fazendo, sendo os artistas que estão sendo, com tanta coisa que a gente viveu. Pô, não dá pra falar que, tipo, não representa a minha vida, tipo, todos os elementos, tudo que a cultura em si, ela se propaga e tudo que ela representa. Então, tipo, de fato, basicamente seria isso, pô, minha vida real tá, tipo, assim, crustada ali nesse movimento. Não me vejo em outra parada, fazendo outra treta, fazendo, tipo, estando em outro movimento, sabe? Igual eu falei no início lá, sempre que meu irmão começava a gostar de um estilo musical, eu começava a gostar de outro. Pô, imagina se ele começasse a ter gostado, sabe, de sertanejo, e tivesse largado o rap e, tipo, seguido no sertanejo, tipo, como é que seria? Não tem como eu imaginar essa parada. Então, tipo, acho que cada coisa que eu vivi, ela não foi acidental, tipo, não é também destino, sabe? Acho que já estava ali para ser vivida e é só eu saber escolher as opções certas. E acho que até hoje, tipo, eu sempre vivi de pelo menos as opções menos erradas na minha vida. E tipo, tá aí nesse movimento que eu acho que é incrível. Acho que todo mundo tinha que ver e vivenciar ali o que significa ser o hip hop em si e ver essa cultura, assim, em todos os seus elementos em si. Então, tipo, hoje quando você pega um evento de fora que ele tem tudo, você vê o grafite sendo feito, você vê o boy dançando, você vê os MCs batalhando, cantando, DJ, tipo, tocando, é uma parada que pra todo lado que você vê tipo arte, tipo a galera respirando, a galera exalando arte, tipo, não tem uma parada assim parecida em algum outro lugar, sabe? Acho que é muito enriquecedor isso. Para mim, foi um prazer gigantesco. Nossa, te ouvir eu sei que eu falo todo o projeto. Eu sei que esse episódio é um dos episódios mais marcantes para mim.
Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado aí pela oportunidade que eu tive de passar um pouco ali do meu conhecimento, que julgo não ser bastante assim, mas é legal de ser falado. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado na rima, revoltado na esquina. Gangsta somos nós, tá na veia armadilha. Revoltado